Olá você, ligado aqui no Engenharia Reversa, estamos de volta para mais um episódio, hoje com muito conhecimento e algumas informações aí que o pessoal tá querendo muito saber. Tivemos a primeira ressurreição da história do Brasil, fazia 2000 anos que eu não ouvia falar numa notícia de ressurreição, tivemos uma aqui no Brasil, vamos passar para você, então já chegou aqui, já deixa o seu like, claro, inscreva-se aqui no canal, estamos diretamente dos estúdios do TubaCast, hoje com o meu amigo mineiro aqui, Carlos Henrique, tudo bom, Carlos? Opa, muito obrigado aí pelo convite, bora tentar ser o co-host aqui à altura, né? Eu tenho que, pelo menos, fazer jus aqui ao convite. E hoje trouxemos aqui um argentino. Argentino brasileiro. Argentino brasileiro, Gustavo Segre. Gustavo Segre, agora na revista Oeste, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Sim, agora argentino brasileiro. Sou o único que tem 8 títulos. 3 meus, mais 5 meus. Mas dois que passaram a mão, né? Vamos... Pode ser, né? Não sei, há controvérsias. Você considera os 2 títulos primeiros da Argentina legítimos? Legítimos, sempre. Com tudo que está acontecendo, eu estou de menos. É verdade. Ele não for considerar quem vai, né? Então. Isso é verdade. Apesar que você é um argentino brasileiro, mas tá com a gravata meio peruana aí hoje, não é não? É uma gravata, assim, para fazer elegância aí. Tá muito bonito, tá muito elegante, viu? Você tá acompanhando bastante, você é pela Oeste e tal, claro. Tá acompanhando bastante esse caso do Banco Master? Muito em detalhes. Você acha que pela primeira vez na história do Brasil a gente vai ter impeachment de ministro do Supremo? Deveria. Não tem muita escapatória para isso. Você tem uma pessoa que contratou, estou me referindo a Borcaro, contrata um estúdio de advogados. Sabe aquela questão de areia movediça? Quanto mais você mexe, mais rápido afunda. Sim. As explicações da Viviane Barsi são totalmente sem lógica nenhuma. Você assessora por 129 milhões para compliance numa empresa que está caracterizada por fraude. Uma questão de código de ética, quando não tem ética nesse contrato. Sim. E quando a pessoa é presa, em lugar de chamar a sua advogada, chama um marido. Então não tem muita lógica. Hoje foi instrumentado um pedido de impeachment por parte do Partido Novo. Tem que ser a partir de um partido, não pode ser pessoal. Certo. Mas vamos ver agora, porque Gilmar Mendes colocou como que a exigência para fazer o impeachment deveria ser do protelador-geral da República, que é Gonet, e que protela tudo. Então, é o poste-geral da República, né? O PGR. É o poste, exatamente. Então, mas me parece que não dá para sustentar mais. Tem coisas que você não consegue parar. Água, morro abaixo, fogo, morro acima e o impeachment de um ministro. Mas assim, você fala que deveria, mas você acredita que vai acontecer o impeachment? Eu não sei e sinceramente eu tenho um pouco de remorso no prazo. E vamos fazer uma conta. Quem depende do impeachment é Alcolumbre. Alcolumbre, na minha opinião, está involucrado em algumas questões que precisam clarificações. Sim. Por exemplo, o Amprev, que ele colocou pessoas lá, investiram 400 milhões do Banco Master, o irmão do Alcolumbre está na diretoria da Amprev, então tem muita coisa aí que merece uma explicação. Não é por acaso que mesmo tendo uma CPMI com assinaturas de sobra para ser instrumentada, uma CPI que foi feita por Girão, que também poderia ser colocada, uma CPI em deputados na mão do Hugo Mota, aparece agora um pedido de CPI do Alessandro Vieira, senador Alessandro Vieira, colocando investigação somente para ministros da Corte. Mas e os políticos? Por que não se abre uma CPMI que permite deputados e senadores que têm muita assinatura para abrir, e é por isso que o Davi Alcolumbre está brecando a reunião de abertura dos trabalhos do Congresso. Sim. Então, agora, quando temos essa possibilidade que Alcolumbre abra esse pedido de impeachment, a pergunta é, será que não tem, e não sabemos que tem, algumas pastas de processos anteriores em que algum dos ministros que pode ser impeachmentado ligue para Alcolumbre e diga, Alcolumbre, sério, você vai abrir esse impeachment? Então, provavelmente devemos esperar um pouco mais. Mas para mim é inevitável. Saiu uma notícia aqui, ele dizendo, o próprio Alcolumbre, na verdade, pessoas próximas ao Alcolumbre dizendo que ele teria dito que a probabilidade de sair o pedido de impeachment é mínimo. Então, mas vamos lá, já que você tocou no assunto da Previdência do Amapá, tá? O Amapá, se eu não me engano, é um estado, que para mim não deveria nem ser estado, né? Você tem por volta de 800 mil pessoas. Eu moro numa cidade, eu sou de Guarulhos,
Quase o dobro disso, praticamente. E tem Então- 3 senadores. Então tem que virar um estado também. É. A minha cidade também tem que virar. Eu quero 3 senadores também na minha cidade. Então aí você pega. Que eu saiba, acho que desde a década de 40 ou 60, São Paulo não tem um presidente do Senado. Uhum. Então você tem um cara de um estado que tem 800 mil pessoas, e este cara, eleito por um estado de 800 mil pessoas, ele preside o Senado do país de 210 milhões de pessoas. Você considera isso justo? Não, mas não tem. A Constituição não estabelece que a presidência do Senado vai estar em relação ao percentual de população. Sim. De fato, o senador representa o Estado. O deputado representa popularmente ou populacionalmente os eleitores de cada um dos estados. Sim. Mesmo assim, se você pega uma condição de proporcionalidade, os 70 deputados de São Paulo são muito menores do que deveria ter em comparação a outros. Amapá, lugares. ele é quase 60 vezes mais representado do que São Paulo. E se você pegar o Nordeste, muito mais também. Você não entende que a nossa representatividade é falha no Sim. Brasil? Claro. Que deveria mudar? Mas deveria mudar através de uma PEC. E hoje a última prioridade do país é uma PEC para mudar isso. Então a gente tem que fazer o bolo com os ingredientes que temos. Entendi. Quando nós vemos um Alcolumbre, eu não veria que a representatividade dele é ruim pelo fato de ser Amapá. É um Estado. Está no Concordo. direito constitucional de que um senador do Estado, da federação, possa ser o presidente. A questão é quem é o presidente. Sim. Porque Alcolumbre já foi presidente, passou a presidência para Pacheco, que devolveu para Alcolumbre, e você tem, tanto o Gomota quanto o Alcolumbre, muitas coisas para explicar. Muitas pendências judiciais que, pela Constituição, estão em manos do STF. Entendi. E quem poderia fazer um impeachment a um ministro do STF? Um senador. Tem alguma coisa aí que está errada. Perfeito. Porque se eu sou senador, você é um ministro do STF, eu tenho a potestade de te tirar e você tem a potestade de me investigar, aí Tá. o equilíbrio não está legal. Mas o que Eu eu vou falo... trazer um exemplo aqui, né? A gente questiona até bom que você é engenheiro. Eu vou te perguntar, talvez você consiga trazer uma resposta interessante da engenharia ou da mágica, né? O Alcolumbre, ele é o sujeito que é responsável pelo projeto dentro do Senado para poder fazer com que a Codevasp, que é a Companhia para a Construção de Infraestrutura do Vale do Rio do São Francisco, consiga fornecer projetos e obras no Amapá. Com um detalhe muito pequeno, que o Rio do São Francisco não passa no Amapá. Talvez tenha... eu não sei se é alguma honestidade aí que eu não captei, entendeu? Talvez tenha alguma coisa a ver com alguma pastinha com o nome do Alcolumbre ali na gaveta de alguns dos ministros do STF. É, o cara que em tese não tem nenhum o conhecimento hidrográfico pra isso, né? Isso que... Pra ele tá mexendo nessa área, né? Mas aí está na média. Isso é Se verdade. ele tivesse algum conhecimento, não estaria capacitado para isso. Mas o que eu falo da representatividade, queria saber a sua opinião sobre isso. Claro, qualquer senador de qualquer estado, em tese, ele pode estar lá também representando o seu estado, sem problema nenhum, tá? O meu problema é o seguinte, que o estado de São Paulo, que tem praticamente 1/4 da população do país, e gera 1/3 do PIB desse país praticamente, nesse século não foi representado como presidente do Senado nenhuma vez. Não. Isso não está errado? Mas aí você poderia dizer, os defensores, eu acho que você está certo, mas os defensores de como está hoje, poderia dizer que não deveria ter uma proporcionalidade em tamanho do PIB, a Constituição não determina isso, e também em proporcionalidade à população. Então, cada um dos estados é igual. Vou te dar um exemplo um pouco mais acima, que é, inclusive, supranacional. O Mercosul. Você tem o Mercosul hoje com o Brasil 210, 214 milhões. Argentina 47, Paraguai 3 e Uruguai 3. Cada um deles tem um voto. Sim. Então a proporcionalidade aplica igual. O problema não é a proporcionalidade, é quem é a pessoa. Concordo. E aí você tem que as negociações que levaram a Hugo Mota à presidência de deputado e a Davi Alcolumbre à presidência do Senado foram erradas. E eu acho que aí ou pecou de ingenuidade, e eu acho que não tem, o Bolsonaro, quando na época negociou, ou alguma coisa foi negociada e foi traída essa negociação. E na política nós sabemos que a dúvida não é se alguém vai te trair, é quando. Quando? Sim. Mas o que eu falo em relação à proporcionalidade, que tem que ter pra mim, não só a proporcionalidade em relação à população, como até em relação ao PIB também, porque fica muito mais fácil entrar no poder pelos lugares menores. Por exemplo, imagina que a gente tivesse uma proporcionalidade de votação municipal também.
onde cada prefeito tivesse um voto em relação a alguma coisa. Você tem município em Minas Gerais, Carlos Henrique é de Minas? Você tem município em Minas Gerais? Tem município em Minas, viu? São 5 mil Acho que tem municípios no mais que Brasil. São Paulo, se eu não me engano. Mais ou menos uns 800 são em Minas. É o mais- estado é com mais que São Paulo. do Brasil. 675 tem em São Paulo. 645. São É, Paulo Porque tem. em Minas o negócio é assim, você tem duas famílias no interior, elas brigam, racham e fazem Não, dois se municípios. tiver uma entendeu? vaca e uma ovelha, eles fazem um município lá. Não, e você tem um município lá com 800 e poucos habitantes. Eu até brinco, se a gente juntar aqui 2 ônibus, levar uns militantes pra lá, eu elejo o prefeito e os vereadores. Com certeza. Você concorda? Sim, E aí senhor. eu consegui um voto igual ao dos outros Sim. por uma... Então, quer dizer, esse município de 800 habitantes, ele tem o mesmo poder de decisão de São Paulo que tem, da cidade, no caso, que eu tenho 12 milhões de habitantes, por exemplo. sim. Você entende como isso é injusto? Como tá errado? Agrega mais uma injustiça. Quanto é o aporte do Estado de São Paulo para a federação e quanto recebe? Quanto é o Sim. aporte do Estamos na casa Amapá de e trilhão. quanto recebe? Sim. Então você vê que, de alguma forma, aqueles que sustentam o que tem mais dependência de ajuda social são aqueles que produzem e não têm representatividade de maior importância no Congresso. Pra mim, tinha que dar cadeia. Só o fato do Amapá colocar 400 milhões no Banco Master, só por isso já tinha que dar cadeia. Porque o Amapá, até outro dia, não tinha energia elétrica. Eles ficaram um mês sem energia elétrica. Esses caras têm o 3º pior IDH do Brasil. O IDH deles é proporcional ao do Iraque. O IDH do Iraque é pior que o da Venezuela. Como é que... De onde eles tiraram 400 milhões? Não, mesmo que tirem, o problema é que deixaram agora um monte de gente sem aposentadoria. Sim. Porque esses 400 milhões não voltarão. Mas você não acha que merece? Porque Merece. dos 800 mil habitantes, que mais ou menos metade ali vota, 200 mil votaram no Alcolumbre. 200 mil. E o outro senador é um completo e total imbecil chamado Randolfo Rodrigues. Esse cara é um imbecil. Esse cara é um senador, ele tem 80 assessores e ele inaugurou 4 canos de PVC pra alimentar cachorro. Esse cara tinha que estar preso só... Se tivesse o crime de estupidez, esse cara tinha que estar na cadeia. E um desses canos de PVC entupiu. Inauguraram e uma semana depois já não saía mais água. E não tinha mais ração. Maravilhoso. E tava dando vermes, tudo lá, né? Então o povo também merece a desgraça que vive. Quando um país está administrado por alguém incompetente, é que o eleitor escolheu. Então a gente tem que segurar as pontas e tentar ser melhor na próxima eleição. Vamos esperar que o povo de Amapá aprende. Não, já tem um voto a mais. Eu já sou cidadão, posso votar. Você vota por que estado? Em São Paulo. Você vota por São Paulo. Legal. São Paulo. Não vai dar pra ajudar o Amapá. Não, eu vou ficar por aqui. E quer ir você? Ué? Não, eu acho que, se eu puder acrescentar uma coisa, eu acho que tudo isso tem a ver com os debates que permeiam lá a Constituinte, né? Em que foi um processo político em que as oligarquias do Nordeste, dentro daquele processo, ganharam uma representação muito desproporcional dentro do sistema político brasileiro, em um acordo em que a presidência, de maneira geral, acabava caindo aqui para São Paulo. Então os partidos políticos que governaram o Brasil, eles são de maneira geral do Sudeste, chegando no Executivo, mas o Legislativo ele é fortemente controlado pelas cadeiras do Nordeste, né? O que ocorre é que naquela época o Nordeste ele era a região mais direita do Brasil. Em alguns termos até continua sendo, né? Só que é uma direita lulista. O eleitor interiorano do Nordeste ele vota no Lula não porque ele é de esquerda, é porque ele é lulista. Peraí, me explica isso, como o eleitor de direita é lulista. Sim, veja, existem algumas... Vamos falar que uma espécie de um diagrama. Você que é engenheiro, mas você é muito mais didático do que eu, talvez você consiga me explicar isso melhor. Vamos lá. Vai precisar. Dentro do Brasil, o eleitorado de direita, ele é majoritário e ele é inclusive maior do que o eleitorado bolsonarista. Eu acho que você quer dizer do ponto de vista de ser conservador. Do ponto O de Nordeste vista é muito conservador. nas próprias ideias políticas. Sim. Enquanto que o eleitorado do Lula, ele é maior do que a bolha do eleitorado de esquerda. Então você tem uma parcela do eleitorado que se identifica como de direita, mas vota no Lula pela identificação paternalista que tem com a figura, com o caudilho Lula. Depois que o Lula morrer, vai ter um sério problema com a esquerda no Nordeste, porque você tem grande parte do eleitorado ali que se identifica mais com as pautas morais de direita do que com as pautas morais de esquerda. Tanto é que, se você pega... durante todo o período da ditadura militar, antes do regime militar, no pós, os grandes líderes de esquerda eram todos aqui da região centro-sul. Brizola, para citar um exemplo, que governou o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Então, assim, é um baita problema isso para a esquerda quando o Lula morrer.
Mas baita você problema. entende que esse cara do Nordeste, que você disse que é, vamos lá, Porque, conservador. assim, ele também não é um cara muito politizado. Sim, Tem sim. pra ao ponto de você chegar e fazer um teste muito complexo político com ele. Mas você entendeu? entende que esse que vota no Lula do Nordeste, quando o Lula morrer, se tomara que logo, ele não vai votar, por exemplo, num Boulos ou numa Erika Hilton. Eu acho que a transferência não vai ser tão imediata. Pra Erika Hilton, eu duvido. Eu também duvido. duvido. O sujeito no interior do Ceará não vai votar na Erika Hilton. Mas se um conservador votar no Lula, precisa uma equipe de psicólogos e psiquiatras, cara, porque não tem lógica nenhuma um conservador pensar em votar no Lula. Eu divido o quadro eleitoral em dissonância cognitiva da esquerda. Não importa o que você mostre, não vai entender. Não importa o que você argumente, não vai entender. E a narrativa continua valendo. Ele tá comprometido com a narrativa. 25 ou 30%, para ser um número. Você tem uma dissonância cognitiva da direita igualmente. Sim. Que é bolsonarista raiz, não importa o que você possa observar, não vai entender. Logicamente, a gente se identifica mais com os conceitos, com a ideologia, Claro. mas essa pessoa é igualmente radical em termos eleitorais. E você tem um 60% que está no meio. É um 40%, 60, 30 e 30 esquerda e direita, 40% no meio. Esse 40% que te define a eleição. Sim. E que não é tão radical. E que muito provavelmente Flávio Bolsonaro consiga trazer alguma coisa para si, dependendo de quem seja o vice, sobretudo, mas que a esquerda depende, como perfeitamente você colocou, em uma questão que tradicionalmente é característica da esquerda, não deixar sucessores. Sim. Se você vê, Bolívia, o Morales, não estava interessado em deixar sucessores. Quando deixou um, brigou com ele. A Cristina Fernandes não deixou sucessores. Era o filho que só serve para jogar PlayStation. Não, e aí, deixou o outro que quase foi empurrado, Axel Kicillof, governador de Buenos Aires, que está brigando com eles. Ou seja, eles brigam pelo poder. O Lula colocou uma metodologia de mando muito interessante. Ninguém critica ele. Ninguém questiona ele. Se ele falou, está falado. Mas não tem ninguém atrás. E esse é um problema. Porque quando Lula não estiver mais na política, seja porque a idade não permite, porque ele não quer ou porque venha a falecer, não tem ninguém que possa trazer essa característica igualmente. O único que poderia ser seria o Boulos. Até na fisionomia, Sim. na forma de falar e nos ideais mau caratismo. ridículos. Também. Mas não vai levar um monte de gente que hoje votaria cegamente no Lula. Entendi. Então, me parece que o segredo aí está em captar uma parte do centro, desse 40%, que vai para a esquerda, a direita, dependendo de quem seja o candidato a vice-presidente Flávio Bolsonaro, e a esquerda vai ficar num reduto que cada vez será menor, conforme acontece em outros países, Bolívia e Argentina. Falando do Boulos, você acredita que o Boulos ele desistiu de executivo, ele tá num acordo agora com o PT? Porque meio que tiraram ele da jogada para ele estar lá no cargo com o PT. Você acha que isso é momentâneo? Ou ele fala, eu vou ficar com a minha grana aqui mesmo e deixa essa disputa eleitoral do executivo para os Boulos outros? é uma pessoa nova ainda, de idade para a política. Ele tem tempo de sobra. E o melhor nesse caso é deixa todo mundo brigar, deixa todo mundo estourar, que eu estou aqui quando chegue o momento, sem ter que brigar com o Lula ou poder fazer alguma sombra no Lula, o Boulos aparecerá. Eu não sei se o PT vai sucumbir, se parte da dirigência do PT irá para o PSOL, ou se o Boulos vai para o PT e leva grande parte das pessoas do PSOL. Mas os dois duvido que em 8 anos estejam separados. Você acha que pro Boulos ele conseguir se colocar como um dos possíveis sucessores ao Lula, ele precisa migrar pro PT? Eu tendo a ver dessa maneira, dado o histórico do PT de ser um partido muito centralizado nesse sentido. Seria mais lógico, porque aí tem toda a estrutura do PT. O PSOL não tem essa estrutura. E quer ter uma estrutura até de representatividade no Congresso. O PSOL é pequeno em termos de números de representantes. O PT já é mais importante. A questão é se dirigências do PT, como Gleisi Hoffmann, como um monte de outros, Rui Costa e vários outros, vão permitir isso. E se não permite, melhor, deixa eles brigarem. Claro. Mas pelo lado do PSOL, você acha que seria uma transição tranquila, não só pelo lado do PSOL, dos eleitores, eu digo, mas da população? Acho que ele pode ser estigmatizado, o Boulos poderia ser estigmatizado como um traidor se fosse pro PT ou não? Não, a esquerda não suave. acredita nessas questões de traições e nada. Ou seja, não vai retirar nenhum voto se for pelo PSOL ou pelo PT. De fato, quando o Boulos foi candidato à prefeitura,
o PT não lançou candidatura própria. Deixou e acompanhou Boulos. A pergunta vai ser agora quem vai ser o representante a governador e quem vai ser o representante a senador. Muito provavelmente a Erika Hilton vai se reeleger. Sempre tem muita gente de esquerda que se sente identificada e respeitada por esse questionamento e tá tudo bem. Mas eu acho que vai ter aí uma briga entre eles, não nessa eleição, senão na próxima. E eu tenho uma suspeita. Para mim, o Lula está procurando ficar inelegível, em função da escola do samba é um exemplo disso, para não ter que disputar uma eleição e perder na sua última participação eleitorária. Porque ele vai perder. Você acha que ele quer manter a biografia? Sim. E aí por isso que o Haddad deve sair como ministro. Você acha que o Haddad vem? Provavelmente vem. A dúvida, de novo, está na vice-presidência. Se fosse uma jogada estratégica, uma das opções seria colocar alguém como presidente e o Lula como vice-presidente. Isso já foi feito pela Cristina Fernandes e deu certo. Sim. Então, ao eleitor vai ser quem está? Haddad, mas quem manda é o Lula. Se perdeu foi o Haddad. Se perder foi Haddad, não foi o Lula. E se perder foi porque o Lula não era o candidato a presidente. Então ele limpa sua biografia e consegue continuar na disputa eleitoral. Você enxerga essa probabilidade de o Lula vice do Haddad? Não sei se do Haddad, mas o vice de outro alguém. Quem que não será Alckmin. Não será Alckmin. Não, o Alckmin, acho que a única chance dele ser presidente é ele ser vice do Lula e o Lula morrer. Sim. Ele, o que esperava, ele todo dia ligava para o Círio, a ver como estavam se exames. E aí, tá tudo certo? Aí, tá bom. Então, eu sou médico, quer que eu passe aí? Quer que eu fique responsável? Mas esse era o objetivo de alguma forma, senão não tem uma explicação de valores de alguém que acusava alguém de voltar na cena de crime. Sim. E depois terminar gritando Lula, Lula. Não, canalha, né? Alckmin se mostrou um canalha absurdo. Mas queimou a sua bibliografia política, mas não tá nem aí. Político não tá nem aí. Mas você enxerga alguém que pode vir candidato a presidente pelo PT, se não o Lula e o Haddad? Eu não sei se o Haddad iria para vice ou para candidato a presidente e o Lula, porque aí volta ao mesmo ponto. Se ganha, vamos imaginar por um momento que seja Haddad e Lula, e ganham. Então Haddad ganha. No momento que ganhou, a caneta é dele, não é mais do Lula. E de novo lembrando, premissa política, não sabemos quem vai te trair, mas sabemos que em algum momento alguém vai te trair. Sim. O segredo é esse, será traído. E aí quem ficar como presidente automaticamente herda o poder do Lula. Pelo menos nos 4 anos que eu espero não tenhamos mais 4 anos de um presidente de esquerda. Sim. Mas é bem provável que isso aconteça. Perfeito. Pode ser. Vamos ver. Tem muito aí pela frente. Entendi. A gente pode... Você quer mais alguma coisa ou a gente não pode seguir? Vamos lá? Falar do Banco Master, eu queria falar... Cara, eu achei uma história muito absurda que eu tava lendo nas notícias dia 4. Primeiro é o seguinte, tem coisas que pra mim já tem que caracterizar crime, pra mim já que nem tem investigação, a pessoa já tem que ser presa. A partir do momento, por exemplo, que você faz um pedido para avaliação de um investimento da Caixa Econômica no Banco Master, então 2 avaliadores chegam e falam, não, peraí, isso aqui é furada, isso aqui é um roubo, tá? Não investam no Banco Master. Chega um cara e exonera os 2 para colocar outros para poder investir, esse cara já tinha que estar na cadeia. Com certeza. Esse cara pra mim já para mim já está provado. Concordo. O crime desse cara. Sim. Né? E aí eu vejo um cara, o tal do sicário. Sicário, você deve conhecer o termo muito melhor do que a gente, porque se usa muito no espanhol, né? Bem do espanhol. Esse é um matador termo comum. De aluguel. É comum, né? É comum. Mesmo na Argentina, sim, é um termo. Sicário é um termo comum. Sim. Entendi. Aí, uma empresa que tem um núcleo de intimidação, eu já tenho que chegar ali e prender um monte de gente, porque a empresa tem um núcleo de intimidação. Já tá alguma coisa errada. Aí esse cara me vai preso, sai expedido um mandado de prisão pra ele. A Polícia Federal vai lá e prende, a Polícia Federal, que é muito competente, e ela tem a árdua tarefa de manter sob custódia uma pessoa, só isso. Dentro da Polícia Federal, o cara tenta suicídio. Aí eu leio dia 4 de março que o cara morreu. Primeiro, como que esse cara tentou suicídio? Você tem informação disso? Ele pulou de cabeça no chão? Que você tá dentro da carceragem da Polícia Federal. Como você se suicida dentro da carceragem? Você tem alguma informação sobre isso? Temos. Tem muita coisa que deve ter uma explicação e acho que vai ter uma explicação. Segundo as informações que nós temos do mundo jornalístico, tem câmeras de segurança que observam essa cela. Dentro da carceragem? Dentro da carceragem. As informações que temos é que ele se suicidou, se enforcou com a própria camiseta.
Até aí, eu acho que tem uma sequência de erros que podem ser atribuídos à incompetência. Era uma camiseta daquela linha corrente, porque Então, se eu tentar, a minha rasga. Não, claro, mas eu não sei. Era uma Aí, linha... talvez a culpa não seja só da camiseta. Aí pode ser uma questão física. Resistência vezes peso. Mas se o cara era um sicário, não devia ser pequeno. Não, sicário pode ser com arma, não precisa. Tem sicários na história do México e de Rosário, da Argentina, que eram muito jovens e muito magrinhos e matavam muita gente. Não era de ir e enforcar a pessoa. Sicário é de matar, como é um detalhe. Certo. Mas aí nós observamos a seguinte questão. Primeiro erro, quando entra na carceragem, em teoria, não pode ficar com a mesma roupa. É somente ver um pouquinho de algum seriado, você tira a roupa do preso e coloca um uniforme que de propósito não tem nenhum elemento que permita que se enforque. Certo. E quando a gente pensa isso, trazemos à memória o caso Epstein, Sim. que também se enforcou na prisão. Naquele momento as câmeras, curiosamente, não estavam funcionando. Mas vamos imaginar que tem as câmeras que apontavam na cela e ele realmente se enforcou. Aí você tem uma segunda questão de incompetência, que alguém estava assistindo essa filmagem. Então, imaginemos que aí vem o teu chefe, você é um policial de presídio, e diz, olha essa câmera, e você não tira o olho dessa câmera, aí a pessoa enxerga que o cara está se matando, e quando o chefe vem e fala, você falou que eu não tinha que tirar o olho, e eu não tirei. Mas você... Não é incomum isso. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu tinha há muitos anos uma empresa na Argentina que eram carros com motorista. Lá se chama remis. Era uma época como se fosse um Uber que não tinha aplicativo. Você ligava e mandávamos o motorista, o carro. Aí tínhamos um motorista e entregamos um carro para cuidado dele e eu pessoalmente falei para ele, todo dia antes de você sair da tua casa, revisa óleo e água. Era como se fosse um Landau, um Galaxy, aqueles carros grandes, Ford, grandes, bem executivos. Aí um dia ele me liga, Gustavo, eu parei porque está saindo fumaça branca e eu, pelas dúvidas, parei. Aí eu falei, cara, Dujan era o nome dele. Falei, você revisou como eu te pedi? Sim, claro, eu revisei. E aí? Faltava. Aí eu falei, cara, como faltava óleo e você não colocou? Aí ele me falou, você me pediu que eu revise, não que coloque. Isso não duvido que tenha incompetente que possa estar assistindo a câmera ou talvez foi justo no banheiro, não sei. Mas isso vai ser delucidado. A sensação é que vai ser delucidado. Eu não duvido que o cara tenha tentado se matar. A preocupação seria se Borcaro ou se suicidasse. O sicário é uma peça pequena nesse âmbito. Por quê? Que vai falar? Ratificar o que já está nas conversas. Que queria moer a empregada, que queria quebrar os dentes do Lauro Jardim. Mas pensa uma coisa em termos de estratégia jurídica de novo. Por que a PGR, o Protelador-Geral da República, Paulo Gonet, não entendeu que moer uma empregada e tirar os dentes simulando um assalto era risco iminente e imediato? Porque se for o Borcaro com tornozeleira eletrônica, a delação premiada eventual era entre PF, Polícia Federal, e PGR. Estando preso por determinação do ministro André Mendonça, a eventual delação entre a Polícia Federal e André Mendonça. Então aí explica por que a PGR não estava tão preocupada e tão pressionada para prender o Borcaro. E aí outra vez entra a narrativa que não tem mais como sustentar. Você colocou, Gonet, colocou preso a partir da sugestão de sentença a Bolsonaro e um monte de outra gente pelo delito de cogitação e tentativa. Cogitação de golpe, tentativa de golpe, uma minuta que só era uma foto e tal. Mas essa cogitação e tentativa de moer uma empregada e de tirar os dentes de um jornalista não tem era. problema. Então você vê como está ficando muito escancarado. Aí você tem outra. O ministro Alexandre de Moraes prendeu a Débora de Batom, entre outras coisas, porque ela tinha deletado mensagens. E ele entendeu que deletar mensagens era ir contra a comprovação de provas.
e ele mandava com visualização única. Tendo que tá na Constituição que você não é obrigado a gerar prova contra si mesmo. Absolutamente. Mas hoje a Constituição é uma referência. Tem uma Constituição. É uma na verdade. referência, é uma referência. Mas fica muito escancarado que eles têm um duplo padrão de justiça. Sim. Um é para um e outro para... Não importa o delito, ou Sim. o crime, ou o código, ou o artigo do Código Penal. Interessa quem está na capa do processo. Sim, mas de acordo com a Polícia Federal, uma das funções desse sicário era, até esqueci, não sei o que, Luiz Felipe, se eu não me engano era o nome dele. Luiz Felipe Moraes, inclusive. Moraes Mourão, Moraes, era um nome bem Mourão, grande. sim. Isso. Uma das funções era ir atrás de informações, inclusive sigilosas, de desafetos, inclusive jornalistas, pessoas Sim. que o criticavam e tal. Então, esse cara, provavelmente, ele deveria também ter muitas informações que poderiam, né, inclusive informações que poderiam ser usadas para chantagem. Você não acha, não acredita nem por um minuto que possa ter sido um mandado que ele fosse assassinado? Eu não sei, mas essas informações estavam somente com esse cara. Então não me preocupa. Sinceramente, Sim. lamento Você acha que não se a perde morte nada dele porque com a morte podemos dele? perder uma celeridade na investigação. Sim. Mas não foi um arquivo queimado. Não era a informação dele que estava dependendo de um processo. Ele é mais um elo numa gigantesca corrente de fraudes e de ameaças e de questões ilegais. Entendi. E sobre essa questão ainda do roubo do Banco Master, um roubo absurdo, né? Eu conheço pessoas que sabem que isso vai... Inclusive gente que brincava no Twitter, assim, amigos meus, meses atrás. Uhum. Não, tem banco aí que... Ele coloca assim, tem banco aí que vai dar uma Melda Master. O cara escreve pra não levar processo, entendeu? Sim. Então, se eu, que não sou ninguém, já há meses estou sabendo disso, então eu imagino que tenha órgãos, mesmo governamentais, entidades, né? O pessoal, inclusive, responsável pela questão financeira, que deveria também estar fiscalizando isso. Você atribui culpa a algum órgão, instituição, grupo, etc., por não ter tomado nenhuma atitude em relação ao Banco Master? Um monte. Vamos partir. 2 desses ex-dirigentes do Banco Central estavam sendo pagos por Borcaro para alimentar informações, relatórios, informes, fiscalizações, ou seja, ele tinha informação de dentro do Banco Central. Mas tem uma parte que a grande maioria da imprensa está esquecendo, que são as auditorias. Perfeito. Empresas de auditoria, que não furaram pela primeira vez. O caso de Americanas é um bom exemplo. Como ninguém se tocou. Eu já fui diretor de empresas auditadas por essas empresas grandes de auditoria. E quando tem alguma questão que não fecha, a primeira colocação é ressalva. Primeiro eles te perguntam, isso aqui não fecha, me dá explicações. Se as tuas explicações não são compatíveis com o que eles observam, eles podem aprovar o balanço com ressalvas. Então eles levantam mais dizendo, acionista, investidor, cuidado com isso aqui. Sim. E se a coisa é muito cabulosa, eles não aprovam o balanço. Não deveria ter sido aprovado o balanço das Americanas e não deveria ter sido aprovado o balanço do Master. Então, não é somente o Banco Central e um monte de gente. As empresas grandes de auditoria furaram, ou por incompetência, ou porque alguém pagou. Sim. Eu não sei. Mas alguma das duas, não tem outra opção. Mas tendo uma coisa ou outra coisa, ou por incompetência ou por corrupção. Essas empresas, elas não deveriam ser descredibilizadas no mercado? Claro. Ou até, inclusive, fechadas? Elas estão... Se isso acontece nos Estados Unidos, inclusive para você auditar ou para você... tem até um nome para isso, quando você afirma que algo é verídico, tem um nome para isso que eu esqueci agora como que se fala. Mas você vê, tem aquele programa americano Trato Feito, você já deve ter visto, né? Sim, claro. Se uma empresa fala que algo ali é real, né, que é verdadeiro e não é, a credibilidade dessa empresa acaba e ninguém mais contrata essa empresa. E tem processos de responsabilidade por isso. Exatamente. Claro. E aqui nem se falou o nome dessas empresas que auditaram. Não, a gente sabe, mas como são várias que intervêm, não tem muito sentido explicá-las. Mas de qualquer maneira, tem que ser investigadas. Eu me surpreendo como e tomara que no momento que seja constituída a CPMI do Banco Master, sejam chamadas essas empresas. Tem que ser chamadas. Aí agrego mais um ingrediente. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira está dentro dos contatos do Borcaro e Ciro Nogueira, curiosamente,
coloca uma PEC que não passou para aumentar o limite do fundo garantidor. Esse PEC fundo até tinha o nome do garantidor... porcaro, né? Sim, Depois a imprensa deu o nome, né? Mas o interessante é que ele queria aumentar de 250 mil para 1 milhão a Perfeito. cobertura do FGC, e isso teria acabado com o FGC, possivelmente. claro que sim. É. E aí observa assim, o Banco Master era nanico no mercado financeiro. Sim. O cara que vivia como se fosse o presidente do Itaú. Mas, claro, era dinheiro que chorrava dinheiro, que não era dele e era fraudado. O cara gastava 600 milhões em não sei de onde, 500 milhões num chatinho, 300 milhões numa casa, 2,2, eram números estratosféricos. Mas não eram números gerados por trabalho ou pela inteligência de alguém. Era fraude. Quando o Banco Master, que não tem 1% da quantidade de depósito do mercado financeiro, abocanha, junto com o Will Bank, mais de 60% do fundo garantidor, é que alguma coisa estava errada. Sim. E ninguém se tocou. E aí vem de novo. Ciro Nogueira propõe essa PEC. E como muito bem você falou, aumentaria 1 milhão o limite. Para quê? Por que Ciro Nogueira queria aumentar o limite do fundo garantidor 250 mil para 1 milhão? Se não fosse para ajudar o Banco Master. Porque aí, lógico, se eu vejo que paga, e eu sou uma pessoa que está ligada com as questões financeiras, eu trabalho disso. Sim. Aí você vê, cara, até 250 mil eu vou colocar. Por quê? Porque está me pagando muito mais que o CDB. Muito mais que o CDB. Ok, então o CDI, aliás, que o CDI, o CDB era o que pagava, sei lá, 140%. Eu acho que eu vi Cara, até 194%. pode ser. É. Não existe isso. Sim. Não tem como justificar isso. Aí você vê, cara, paga até 1 milhão. Eu coloco mais 1 milhão. Eu não apliquei no Master. Mas eu teria aplicado se for uma coisa assim, pô, até 1 milhão? Eu vou aplicar se tivesse 1 milhão, para que dessa forma, mesmo que dê merda no Você tem a futuro, garantia. eu ganhei um monte de tempo. Sim. Mas por que Ciro Nogueira iria colocar isso? Ia ser uma hecatombe para o sistema financeiro. E ninguém tá falando muito dele, né? Que deveria, Vai pra falar, mim, fica tranquilo, é só tinha que ser já esperar, preso é só esperar. só por isso aí. Mas aproveitando que temos um economista aqui e também meu amigo aqui que já vai se formar em economia, Que legal. mas não é pela Unicamp, então fica tranquilo. Ainda bem. Não é Pela pela USP USP. também não. É pela, Pela USP? Pela USP. Caraca. É melhor do que a Unicamp, é bem interessante. Aí lá. já não sei. Eu, como sou pré-candidato a deputado do estadual, então vocês já me ajudem na minha proposta legislativa. Bora lá. Eu entendo o seguinte, tá? Aliás, é um princípio, inclusive, filosófico, né? Na filosofia, algo para ser considerado filosofia, ela tem que se provar por si só, independente do autor. Uhum. Perfeito? Sim. E eu vejo normal, tá? Quando alguém te passa um investimento, alguém do banco, tá? Alguém te sugere um investimento, com certeza você entende disso muito melhor que eu, trabalhou com isso e tal. É normal você perguntar, tá, mas e aí? Isso é seguro ou não? Para mim, a justificativa do investimento tem que ser o seguinte: olha, isso aqui, ele tem os papéis dessa empresa, ele tem não sei o quê, ele tem isso aqui, essa empresa tá crescendo, tal, tal, tal. Ela tem que ser, o fundo tem que se justificar por si só, pelo como ele é composto. Toda vez que você pergunta da segurança, não, mas bota até 250 mil que o fundo garantidor garante. Isso, para mim, e inclusive essas pessoas que falam sobre investimento, que dão sugestão sobre investimento, eles são sujeitos a inúmeras regras. Claro. Isso, para mim, deveria ser uma regra. Devia ser proibido o argumento do fundo investidor. Do fundo garantidor. Entendeu? Inclusive, as pessoas, no geral, não deveriam nem saber que existe esse fundo garantidor. Para, inclusive, não ser usado como foi, da maneira que foi usado absurdamente. Pra você me ajudar nas minhas propostas legislativas. Você não acha vai que- por um partido de esquerda, né? Não, porque eu ainda não sou retardado, né? Não uso droga, né? Então não vou pro partido de esquerda, de jeito nenhum, partido de direita. Mas a questão é a seguinte: você acha que seria uma boa proposta legislativa que fosse, inclusive, proibido o argumento do fundo garantidor? Pode, mas não muda muita coisa, porque aí os bancos e os investidores, assim, aqueles que assessoram as pessoas e empresas para investidor, você tem que preencher o perfil de investidor. Sim. Quando você preenche o perfil do investidor, eu sou conservador. Conforme você vai crescendo na idade, você fica menos barulhento. Sim. Se tivesse 18 anos, pode ser um porra louca, coloco um perfil de investidor absolutamente de risco e aí vai me oferecer o Banco Master, se tivesse um outro Banco Master. Sim. Mas quando você coloca o perfil, as sugestões de investimento têm a ver com o perfil. Claro. E aí nem precisa falar sobre o fundo garantidor de crédito. Mas é uma boa opção essa. Mas é que eu vejo muita gente falar, todo mundo que eu conheço já ouviu isso. Coloca até 250 mil que o fundo garantidor garante. Mas aí é uma questão também de preservação do ativo.
Porque se eu tenho 300 mil, eu vou dizer, cara, onde coloco? Coloca 150 mil num banco e 150 mil em outro banco. Perfeito. Se tiverem retornos parecidos, você está coberto. Mas Porque essa é a se um lógica. falir, Sim. você vai receber do fundo garantidor, que está feito para isso, Sim. e o outro não faliu. Então você não perde o teu ativo. Se o cara que está te assessorando, ou a mulher que está te assessorando, diz, não, coloca 300 mil aqui, e o fundo garantidor é 250 mil, ele poderia te levar a uma furada. Porque você vai perder 50 mil. Lembrando que Mas o fundo essa garantidor não é justificativa- pela origem, Sim. é por toda a aplicação. Mas essa justificativa eu entendo. Eu não entendo justificativa por si só, de falar, coloca 250 mil, porque o fundo tem que se justificar por si só. Sim. Então, ele não pode ser justificado, porque muita gente faz aplicação. Porque a aplicação, toda aplicação é um risco. Tá falando é o famoso jogar com a regra debaixo do braço, né? Isso. Então ele vai pegar, ele já sabe que ele vai estar garantido, então ele coloca, mesmo que ele saiba que o investimento é cagada, ele ainda se Ele coloca. coloca porque o ganho parece muito e ele tá. Então fica muito fácil, porque é o seguinte: os riscos muito altos deixam de ser altos por causa do fundo garantidor. Ele não tem que servir para isso. Para cobrir o alto risco. O alto risco, você tá arriscando para ter ganho, altos ganhos, e você pode ter altas perdas. O jogo é esse. O fundo garantidor não pode estar para ficar cobrindo os altos riscos dessa maneira. Pelo menos não de forma psicológica. Mas se você vê a realidade do fundo garantidor, deveria ser um fundo que não é preciso utilizar. Isso, exatamente. Por quê? Se as empresas de auditoria fizerem a sua parte, se o Banco Central fizesse a sua parte, nunca se chegaria nesse ponto. Sim. O problema é quando você hoje tem um monte de fintechs que estão um pouco fora do olho de uma empresa de auditoria e você enxerga um retorno alto em comparação com outros bancos tradicionais e você decide arriscar. E aí você fala, eu vou arriscar porque tenho um fundo garantidor. De alguma maneira, você está arriscando com dinheiro de outro num banco que não merece a tua confiança. Isso é que é errado. É. Entendeu? Isso que eu acho que teria que ter uma proposta legislativa para, inclusive, não se usar esse argumento. Eu vou te dar outra sugestão. Vamos lá, por favor. Para o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo. Eu propus isso para alguns amigos e senadores deputados e até agora não prosperou, mas eu proporia uma lei que evite aumento da dívida. Então, por exemplo, presidente, governador e prefeito não podem sair do seu mandato com uma dívida maior a que eles tinham quando assumiram. Concordo demais. 10 anos, o Brasil decola. Porque grande parte do problema brasileiro hoje é os juros da dívida que o Estado está pagando. Perfeito. E gosto de dar exemplo. São 750 bilhões por ano. Daria para construir 2,5 milhões de Minha Casa Minha Vida sem que deva ser reembolsado. 10 milhões de pessoas por ano que poderiam ter a sua moradia a custas de um juro que hoje está pagando. Daria para colocar 35 milhões de famílias com esgoto, saneamento básico, que hoje não tem. Você em 2 anos resolveu o problema de saneamento básico. Daria para construir 12.200 hospitais só com dinheiro de juros de 1 ano. Então imagina, e aí vem o risco. Se o governo for para falência, e você fala, pode decretar moratória. Quando a dívida passa 80% do PIB, e o PIB desse ano vai crescer menos que o ano passado, e o PIB do ano que vem provavelmente cresça menos do que esse ano, você tem uma relação dívida-PIB em aumento, porque a dívida vai continuar aumentando, mais que o PIB. Se passa 80%, tem luz amarela no caminho. Quem são os credores dos títulos majoritariamente do Estado? Os bancos. Então, olha a encrenca que a gente tem se o Estado não paga a sua dívida. Então, vai essa sugestão, tomara você se eleja e se eleja, manda essa proposta. Só coloca lei segredo. Coloca essa aí, por favor. Lei segredo. Vamos colocar lei segredo para impedir o aumento da dívida. Não só para Estado, como para municípios também. O cara que entrar como governador ou prefeito não pode sair com a dívida maior do que não pode. Entra. Eu não sou contra a feitura de dívida, vamos dizer assim, ela for feita como a China faz. Você consegue ter um aumento de produtividade em relação à dívida. É o que eu ia falar. Eu acho que tem que ocorrer uma divisão entre o endividamento para fins de investimento e o endividamento que não gera capital imobilizado. Mas aí, me deixa dar um exemplo. Vamos lá. Suponhamos que você, e aconteceu na minha residência, eu gastava muito de energia, mas muito de energia. Aí você vai no banco e pede dinheiro para colocar energia solar. Certo. A poupança que te dá
que você pagava versus o que você paga, permite pagar a parcela. Perfeito. Em 2 Eu fiz o anos, mesmo. você pagou equipamento e continua pagando menos. E ele vai durar 20 anos. E dura 20 anos. Esse valor que você poupou depois de pagar o empréstimo te serve para comprar mais coisas, poupar, investir, o que for. A única questão a considerar no momento da dívida é se você pega empréstimo para um investimento que te permita diminuir o gasto fixo lá na frente, ou se você pega um investimento para pagar a conta de luz. Boa. Então, essa é a diferença. Sim. Se eu pego um investimento para investir em energia solar que me permita diminuir a tarifa de luz, joia. Se você pede um empréstimo para pagar a conta de luz, você vai falir. Sim, ou pega um empréstimo para você aumentar a quantidade. Você quer colocar mais uma empregada em casa. Que é o que o governo faz. Aí está a diferença. Sim, então, sim. se você... Mas o governo não entende, ou não quer entender. Mas tem um monte de ignorante, começando pelo próprio ministro da Economia, que ele disse que não estudou. Mas se você não consegue identificar a diferença entre gasto e investimento, você está um problema quando esse administra o país. Claro. E o Lula não entende essa diferença. Ah, isso sem dúvida. Isso é uma coisa que já está nas minhas propostas. Inclusive, eu tenho um projeto já para o hospital e tal, justamente nisso aí, para tirar o custo deles com gás de energia elétrica. Então, em vez de eu ficar mandando, que é o que está acontecendo em hospitais aqui em São Paulo, e todo ano o cara tá recebendo emenda, eu pego essa emenda e coloco energia solar, tiro o custo dele e não preciso nunca mais mandar emenda. A gente fez um projeto, na verdade eu fui lá fazer um esboço de projeto de engenheiro, sou engenheiro, né? Pro Hospital Padre Bento aqui em Guarulhos. O meu projeto para ele, eu boto na mão dele R$1.200.000 todo ano, que é o que ele vai deixar de gastar com energia elétrica. 1 milhão, ele falou pra mim, eu compro todos os medicamentos que eu preciso, eu compro pelo menos um equipamento bom todo ano, você resolve todos os problemas do hospital, e todo dia ele recebe emenda, todo dia não, todo ano ele recebe emenda parlamentar. Quer dizer, eu vou fazer um ano só emenda parlamentar, ele nunca mais vai precisar receber, e todo ano sobra 1.200.000. Mas aí o deputado, como é que ele vai fazer a propaganda da emenda na eleição seguinte? Mas não falta hospital, não, pra você mandar também. É isso que tá, não falta. No estado eu digo que o motivo pelo qual eles não pensam nesse tipo de solução que resolve o problema efetivamente, em grande medida é esse. O cara, ele quer continuar fazendo, ele quer continuar trouxe a emenda pra cá. Mas eu resolvo esse problema aqui, tem outro lá pra eu resolver, tem outro lá pra eu resolver, tem outro lá. Não me falta problema pra resolver no Brasil. Entendeu? Esse que é a grande o segredo do político é manter essa dependência do eleitor, né? Mas esse é o segredo do político de esquerda, né? Tem até padre aqui que faz isso. Aqui em São Paulo. Se você faz a conta, a estratégia eleitoral da esquerda é parecida com a estratégia muçulmana na Europa. Uma vez perguntaram para um muçulmano, e aí, como vocês... É uma questão de números, é matemática. Nós temos mais filhos que vocês, falaram eles. Sim. E hoje você tem Londres, administrada por muçulmanos, Nova York. E a esquerda faz exatamente a mesma coisa. Eu não sei se vocês são casados, se têm filhos. Não. Tem? Eu tenho 2 filhos. Se você perguntar à classe média, o promédio é 2 filhos. E por que 2 filhos? Porque a quantidade de filhos que a gente pode alimentar bem, gerar um desenvolvimento cerebral correto, que permita uma absorção cognitiva boa. Que o dia de amanhã possa se virar sozinho. E a partir de que idade? Promédio, 24 anos. Quando você pega o eleitor de esquerda, em promédio, ele tem filhos aos 16 anos. E quantos? Quantos vierem? Muitas vezes, em alguns países ou em alguns setores, quanto mais quantidade de filho, mais ajuda social te dá. Só que essa pessoa não tem um desenvolvimento cerebral bom, porque ele não se alimentou bem. Sim. Quando o ser humano nasce, ele desenvolve 23 a 24% do cérebro. O resto é feito desde o nascimento até os 4 anos de idade, mais ou menos. É aí que precisa ter uma alimentação proteínica. Sim. Não ficar doente. E não precisa açúcar e farinha, não. Sim. E não ficar doente. Sim. Aí você tem uma grande maioria de pessoas que não tem um desenvolvimento cognitivo bom, mas eles continuam tendo filhos. Por cada 2 gerações de classe média que teve 2 filhos cada um, são 4, são 3 gerações de classe baixa que tem 4 filhos cada um, são 12. Todos votam. Sim. Aí a explicação. Sim. É o crescimento dos islâmicos também. Essa aí é a explicação. Exatamente. Perfeito. No caso da esquerda, eu acho que ocorre uma espécie de aliança topo-base. Isso é visto em todo o Ocidente, né? É a famosa aliança entre o eleitor que faz parte desse looping, né? Dessa patuleia que depende do Bolsa Família, com aquele sujeito que ele é
mais bem de vida vai morar no Leblon ou vai morar no Pinheiros, e ambos votam no Lula por motivos diferentes, né? Sim. Um deles porque ele tá na parte de cima, a um ponto em que ele fica quase que, em alguma medida, deslocado das necessidades da população de classe média, né? E também por uma questão moral que é típica desses ciclos de classe alta, e o outro porque ele tá dependente do Estado. Tipicamente, as revoltas que a gente viu nos últimos 10 anos de partidos de direita são revoltas da classe média. Sim. Não de uma Sim. classe alta, nem das classes baixas que se alinham, em alguma medida, para dentro de alguns desses partidos de esquerda, né? Então, mas até por isso que eu falei da questão de São Paulo, da baixa representatividade de São Paulo, porque é a mesma injustiça que eu vejo na representatividade. Assim, 20 anos atrás, eu peguei esse dado, não sei como tá agora, mas 20 anos atrás você colocava a classe média como 20% da sociedade e pagava 60% dos impostos. Ah, sim. Isso tá muito injusto. Porque é quem está carregando o país nas costas e não tem poder de decisão. E não tá decidindo nada. O cara tá pagando a banda e não escolhe a música. Pega o exemplo de Maranhão. Por dar um exemplo, você Sim. pode pegar qualquer do Nordeste, mas pega Maranhão que eu lembro dos dados. Você tem muita mais gente recebendo Bolsa Família que gente empregada. Sim. Então, quer dizer que aquele que está trabalhando, ele está alavancando alguém que não está trabalhando. Sim. Porém, os dois têm o mesmo direito eleitoral. É injusto. Sim. Eu não estou dizendo que aquele que recebe Bolsa Família não deva votar, porque a Constituição não permite isso. Mas eu pergunto, tem, por exemplo, cidades em que você tem mais quantidade de Bolsa Família que habitantes. Então você tem uma fraude aí gigantesca. A pergunta seria, vamos imaginar que você é prefeito, que eu sou prefeito. Se eu for prefeito de uma cidade, pego as indústrias dessa cidade, os comércios dessas cidades, as empresas de serviços dessas cidades e pergunto, o que você precisa? Exatamente. Eu preciso Exatamente de isso que sei eu lá, falo. pedreiro e tal. Ok. Tem alguém que recebe Bolsa Família aqui? Sim, tem. Ok, vem cá. Eu consigo um emprego para você. Ah, não, eu não quero. Tira a Bolsa Não, não Família. recebe mais. Tira a Bolsa Família. Aí recebe Bolsa Família, perfeito. Eu te ajudo. Quer receber Bolsa Família? Vem cá. Vai lá cortar a grama da prefeitura. Vamos colocar a cidade bonita, com pessoas que estão recebendo alguma coisa do pagador de imposto. Sim. Esse deveria ser. Mas como é eleitoral, ninguém quer fazer isso, porque se o prefeito fizer isso, perde voto. Perfeito. Eu já falei, é claro que esse número é a maior estimativa, mas tem estimativa que se fala que na Grécia Antiga, em Atenas, podia ter até 75% da população que fosse escrava. Talvez 75% da população de Atenas chegasse escravo. Quer dizer, era melhor ser escravo em Atenas do que pagador de imposto hoje, porque você estava diluindo o custo da sociedade entre mais pessoas. Claro. Entendeu? Tinha 75% diluindo o Claro. custo comigo. Agora não. Agora eu tô em menor quantidade. Sim. Não tem nem 50% trabalhando comigo para sustentar quem não trabalha. E pior, quem gera emprego hoje tem uma carga tributária muito maior. Absurda. Mas aí também, de novo, apelamos à dissonância cognitiva. Quando eu explico para um eleitor de esquerda, gente, vamos imaginar, você ganha 1.000, não importa a quantidade, 1.000. Você recebe quanto? 750. Eu, empresário, eu tenho 40 funcionários, eu pago 2.030 por cada 1.000 que eu pago bruto a você. E você recebe 750. Então vamos fazer a conta. Se você recebe 750 e eu pago 2.030, quem fica com a diferença? O Estado. Sim. E eu sou o vilão? E dos 750 que ficou com ele só vai ter metade do poder de compra. Claro. Porque o imposto também tá no consumo. Claro. E aí você tira a classe baixa e vai na classe média. Sim. Então, eu pago um monte de impostos, pago para ter saúde e não tenho, Sim. pago para ter segurança e não tenho, e pago para ter educação e também não tenho. Então, e aí vem outra proposta. Vai anotando propostas aí para quando você seja... Que as pessoas que dependem do Estado são funcionários públicos. Vamos supor, o dia de manhã você é deputado estadual. Eu acho justo que aqueles que têm o poder da verba para a educação mandem seus filhos na escola pública. Sim. Se tem o poder da verba para o hospital, vai no SUS. Sim. E se você tiver verba para a segurança, não pode andar com carro blindado. Sim. E aí vai ser mais justo, porque ninguém vai querer mandar a sua mãe, o seu filho a um hospital público e ver morrer. Então vai colocar mais dinheiro. Sim. E a educação, a segurança e a saúde vai melhorar. Perfeito. Eu tenho uma questão para você, eu já imagino a resposta, mas eu quero o complemento dela, né? Claro. Sobre os 3 poderes que a gente tem no Brasil, executivo, legislativo e judiciário, eu imagino que você acredita que esteja desbalanceado hoje. Queria saber como que você acha que tá
esse desbalanceamento, o que está em primeiro com mais poder, segundo e terceiro. Se você entende que existe esse desbalanceamento, quando começou e por quê? Se você tem essa noção de quando começou essa discrepância entre o poder dos três poderes. 1748, Montesquieu. Boa! Muito bom. Aí começa a determinação dos alicerces da República. E é a divisão dos três poderes. Três poderes independentes. E uma característica do judiciário era nulo e invisível. Boa. A invisibilidade aqui não aplica. Então você já vai ticando coisas que não aplicam. Entendi. E são duas teorias que confrontam a conformação de Montesquieu e a outra, a teoria de Weber, que se chama a teoria da dominação. Quando você tem um dos poderes que domina um ou os dois, a república está desbalanceada. Eu não tenho uma data ainda fixa em que possamos dizer a partir de aqui começou o desmanche da liberdade e independência aos três poderes, mas me aventuraria a dizer que foi com a instrumentação daquele inquérito das fake news, 2019. Boa. Me dá a sensação. De qualquer maneira, isso atrapalhou tudo quando foi mudada uma determinação do Judiciário de 2016, que em 2019, de novo, alterou um entendimento. Estou me referindo ao cumprimento efetivo da pena a partir de sentença em segunda instância. Isso permitiu que Lula saia da prisão. Sim. Em 2016, o Gilmar Mendes, ministro do STF, foi o voto Minerva para dizer, com muito critério, que não era justo que alguém que tivesse dinheiro para recursos ficasse em liberdade até o trânsito em julgado, Corte Suprema, versus uma pessoa que não tinha dinheiro e, como não tinha dinheiro para recurso, ia na cadeia. Isso foi em 2016. Que alguém me explique por que, 3 anos depois, isso foi alterado. E a resposta fica muito clara. Precisavam alterar para que Lula saísse da prisão. Perfeito. Mas até aí, ele continuava estando inelegível. Ele poderia sair da prisão e fazer campanha, mas ele não podia ser candidato. Ok. Nesse momento aí, muda de novo. E se tocam 6 anos depois que o CEP estava errado. É maravilhoso. E aí anulam o processo. Para quê? Para que Lula pudesse disputar. Porque o objetivo era tirar o Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse tido 2 mandatos seguidos, ia ser mostrado claramente que o capitalismo e o liberalismo econômico tiram muito mais gente da pobreza que o assistencialismo social, que é o que estamos vendo hoje. Que alguém me conte, a pobreza não está sendo tirada do PAN, está sendo administrada. É diferente. Senão você não veria uma quantidade gigantesca de pessoas morando na rua, que não aparecem em lugar nenhum. Então, aí me parece que juntando, começou o desbalanceamento. Se você perguntasse hoje a qualquer pessoa que está nos assistindo, me dê 7 nomes de jogadores da Seleção Nacional de Futebol no ano da Copa do Mundo. Ninguém sabe. Não sei. Mas me dê 7 nomes do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que é complicado? É que na época da Copa o pessoal fala assim, o dia que a gente souber o nome dos 11 ministros e não o nome dos 11 jogadores de futebol, esse país dá certo. Hoje em dia a gente não sabe o nome dos jogadores, a seleção não tá ganhando nada, a gente sabe os dos juízes e eles também não estão fazendo bem. Tá pior para que mim esse é um problema. Quando Exato, você exato. sabe o nome dos ministros... Eu vou dar um exemplo da Argentina. Tem 3 ministros na corte. A Constituição determina 5, 2 ainda não foram colocados. Eu sei de 2, o terceiro eu não lembro. Não lembro. Segredo, você não acha que esse desbalanceamento que existe dentro do Brasil foi também plantado na própria projeção da Constituição de 88, que ela primeiro que é uma Constituição muito grande e ela, por ter muitas atribuições, naturalmente o STF, por ser uma corte que uma das suas funções é ser árbitro constitucional, ele vai poder falar de tudo. Então, famosamente, você tem, por exemplo, partidos pequenos ou então pequenos grupos de interesse lobista que entram com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, eles podem falar sobre qualquer coisa. Um claro exemplo é o do PSOL, ou então o PSB. Né? São 2 partidos pequenos, mas que eles entram com essas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, e dessa maneira eles conseguem anular o que é feito, por exemplo, pelo Congresso, que o Congresso define por meio dessa comunicação direta. Né? A própria
a ação direta de constitucionalidade que definiu a não intervenção nas favelas, por exemplo, durante a pandemia, veio do PSB e aí passou por cima de qualquer determinação do Executivo ou do Congresso. Então, o que isso foi gerando na prática, né? Eu vejo que ao longo dos últimos 38 anos aí que a gente teve de Constituição, gradativamente o Executivo foi perdendo poderes. Sim. Então, hoje, presidentes, seja o que foi o do Bolsonaro, seja o que é do Lula hoje, o presidente ele vai gradativamente perdendo poder orçamentário. Sim. Então, a definição de como será gasto o orçamento, como será executado esse orçamento, o que devia estar no Executivo foi para o Legislativo, gradativamente, e o que deveria ser a atribuição do Legislativo vazou para o Judiciário. Então o Judiciário ele consegue passar por cima do Parlamento, porque tudo pode ser considerado inconstitucional, porque a Constituição trata de tudo. Mas alguém ainda, desculpa até, mas alguém ainda poderia tentar validar isso que você está falando? Baseado no seguinte, a regra do jogo é esse. Como o guardião da Constituição é o STF, então qualquer um que entre com uma ação de constitucionalidade, é óbvio que é o STF que ele tem que julgar procedente ou não. Agora, a partir do momento, quando o STF interfere na alíquota do IOF, ele está interferindo direto na economia. Tem algum economista ali entre os juízes? Não, mas aí é uma coisa pior. E volto com a resposta anterior. Essa teoria da dominação aplica... São 3 tipos de dominações diferentes, mas 2 são as mais importantes. Uma é carismática, Lula. Sim. O Bolsonaro também. E a outra é a dominação, aí é a dominação do eleitor. E a outra é a dominação através do medo. Sim. Alexandre de Moraes, STF, em relação a um monte de coisas. Quando você observa, imaginando um time de futebol, com outro time de futebol que joga. Então joga o executivo e joga o legislativo. O juiz deveria ser neutro. Sim. Está aí para cumprir o regulamento, se fosse um jogo de futebol. Aqui o juiz não está para cumprir o regulamento que chama Constituição. A Constituição passa a ser interpretativa. E esse é um problema. E a primeira questão foi, por exemplo, quando você falava sobre as favelas, como você vai avisar alguém que está indo? Não tem lógica nenhuma. Quem foi isso? Fachin. Sim. Se você pensar, foi Fachin. Quem foi a anulação do processo da Lava Jato? Fachin. E quem está agora tentando colocar um código de conduta no STF? E vai Fachin. E não consegue Fachin. Porque é muito fraco. Fachin. Então, não é casual. Essas coisas não são casuais. Perfeito. Mas você teve, no governo Bolsonaro, cada 6 dias, números redondos, uma determinação do STF impedindo o Bolsonaro de fazer alguma coisa. Quando foi a questão da pandemia, liberou autonomia para o prefeito e o governador. O presidente da República não tinha autonomia para fazer nada. O Bolsonaro teria aberto tudo, como ele se pronunciava para fazer. Aí o STF falou, não pode. Aí quando você vê, o Bolsonaro quis colocar o diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre de Moraes, falou, não pode. Então você tem um juiz que está jogando com o outro time. Não está mais tentando cumprir o regulamento e que a capacidade de cada um dos times resolva o resultado do jogo. Entendi. Isso está errado. Mas como resolve isso? Precisamos que um dos jogadores de um time, legislativo, Senado, Alcolumbre, o capitão de um dos times, diga, ô juiz, até aqui chegamos. Para. Pego a bola e digo, não jogamos mais até esse treco não estar resolvido. O problema é se o capitão do time está na folha de pagamento também Isso é tão importante a eleição. Sim. De novo, eu fiz a minha cidadania por uma sugestão do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Que ele, num dos momentos, me fala, Segre, você tem residência ou cidadania? Eu tenho residência. Tramita a cidadania. Do ponto de vista do marketing, seria fantástico. Eu te dou legenda, me falou. E você vai de candidato a deputado federal por São Paulo e seria maravilhoso colocar um argentino no Congresso do Brasil. Esse será... Eu não sei se eu sou muito a favor. Não, mas do ponto de vista do marketing, sim, era genial. Depois era o eleitor que ia resolver se eu ia ou não ia. Sim, mas aí você vai falar que o Maradona é melhor que o Pelé. Que Pelé é melhor. Não. Pelé é muito melhor que o Maradona. Mas antes de ser cidadão, eu já sabia dessa resposta. Maradona é um puta canhoteiro. Não, é Pelé. Mas aí você vê que hoje eu não tenho nenhuma pretensão de ser candidato. Quem me pediu isso é Bolsonaro, e Bolsonaro não está para resolver isso. Eu prefiro ficar de fora. E estou muito feliz na revista hoje e acho que no jornalismo eu contribuo mais com
meu país, Brasil, e do ponto de vista de ser candidato a alguma coisa. Mas observa uma situação. Eu sou o único voto. Eu estou feliz porque eu vou votar pela primeira vez, eu poderei participar do destino do Brasil. E pode não ganhar meu candidato, que logicamente será de direita, mas será Flávio Bolsonaro. Mas é um voto a mais. Então você que está nos assistindo, que no dia da eleição diz, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, tem sim. Vai lá, tira a bunda do sofá e vota. Escolhe quem você quiser. Se quiser da esquerda, pode escolher da esquerda. Mas vota, participa, porque quando der merda, você vai ser responsável. E se dá merda e você não votou, você não pode criticar. Uma coisa que você falou sobre as relações de poder, eu particularmente estudei isso também, e você falou duas bem interessantes, que é a carismática, poder pelo carisma, e o poder pelo medo. E você tem outras, né? Essa é a teoria da dominação. Isso, eu, por exemplo, brinco, mas não é muito brincando, eu falo que eu não sou democrata, eu sou um aristocrata. Isso pra mim é uma forma de poder muito interessante. É pela competência. Você tem o poder, você é alavancado, porque você tem competência para aquilo. Claro. É assim que acontece no mercado de trabalho. Claro. Para mim, essa deveria ser a forma das pessoas chegarem ao poder aristocraticamente, né? Mas só que você tem outras formas que não se apresentam puramente aqui no Brasil, né? Em tese, na monarquia, a transferência de poder é hereditária. Isso é uma outra forma de transferência de poder. Só que a gente não tem a monarquia aqui. Só que o hereditarismo, ela tá na política, né? Inclusive, você vê... o cara é filho do deputado, ele entra, ele tem direito de escolher a sala primeiro porque ele é filho do deputado. É absurdo. Isso, tipo, é um absurdo. E o cara, ele ganha o capital político do pai sem ninguém saber o que ele é. Eu falo, o cara que vota no Zeca Dirceu, esse cara já tinha que ser preso só por votar no Zeca Dirceu. O cara vota no... Olha o pai quem que é. Aí o cara vota, além do idiota ter votado no José Dirceu, o idiotinha vota no Zeca Dirceu. Então a gente tem, não da maneira que deveria ser, né? Porque a transferência de poder na monarquia hereditária, eu acho interessante, porque aquela pessoa é preparada para o poder desde que nasceu. Sim. Entendeu? Então tem um ponto interessante aí pra gente se pensar, né? E tem outros poderes também, que são poderes por dominância reconhecida, vamos dizer assim, que geralmente é o religioso. Né? Então você tem o conhecimento, uma dominância reconhecida porque você é um líder religioso. E ela também não se manifesta, via de regra, diretamente na religião. Claro. Porque esses caras estão entrando na política. E usando essa influência religiosa para entrar na política. Sim. Sendo que Jesus Cristo já separou Estado e religião quando ele falou: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? É que a representatividade do eleitor não necessariamente está em colocar o mais capacitado. Sim. Está em colocar aquele que ele se senta representado. E se você tem muita gente que não tem conteúdo acadêmico, ele vai procurar alguém que represente ele sem conteúdo acadêmico. Isso explica porque Tiririca ganhou com sei lá quantas quantidades de votos. Entendi. Quem que ele representava? Ele poderia ser de repente... Então, mas de repente representava um eleitor que estava sendo crítico ao sistema e por isso votava o absurdo. Sim. Mas era alguém que estava no Congresso. Vota pela lei e que ainda está. Hoje está no Congresso. Então você fala, cara, tem alguma coisa aí muito doida. Mais uma proposta para ter um mandato aí. Se eu estivesse como, sei lá, prefeito, eu diria que o meu salário é mínimo. Salário mínimo, um salário mínimo. O resto, meu Pix é esse aqui. Quem quiser aportar, porque eu estou fazendo um bom trabalho, manda aí, eu faço uma nota fiscal, pago os impostos e vai. Por quê? Porque se eu estou fazendo um bom trabalho, não depende do pagador de impostos que automaticamente me pague se eu não estou sendo competente. Entendi. E se eu for competente, tenho certeza que eu vou ganhar muito mais do que o salário que hoje teria o prefeito. Isso que você está falando funcionaria... É uma crítica que eu tô fazendo a certos sistemas, acho que é importante a gente falar sobre isso, tá? Isso funcionaria muito em países protestantes. Né? Estados Unidos funciona muito. Por que não funciona esse tipo de coisa hoje no Brasil? Eu acho uma ótima ideia. Mas porque acho que não funcionaria bem hoje no Brasil. Porque o brasileiro, via de regra, hoje, ele não é o cara que ele tá ajudando porque ele se sente tão lesado pelo Estado, ele fala, eu já estou pagando a ajuda às outras pessoas, eu já estou pagando o tempo todo, eu estou pagando a esmola do mendigo, eu estou pagando a escola das crianças, eu estou pagando a saúde das pessoas, eu já estou pagando tudo. Sim. E você quer ainda que eu dê mais alguma coisa? Enquanto a gente não conseguir reduzir impostos para acontecer como nos Estados Unidos, que as pessoas voluntariamente, elas ajudam, isso acontece. Precisamente. Isso. Tem que reduzir imposto. Isso. É somente ler a teoria de Laffer. Perfeito, então, a curva de Laffer. Claro. Perfeito. Você coloca isso e menciona, pô, eu estou te ajudando. Vou dar um exemplo. Sim. A gente paga, e aí tem uma incongruência também, a gente paga IPVA.
IPVA Vamos é tirar veículos. isso. Essa é a minha principal bandeira. Maravilha. É. E pago muito de Muito, IPVA. sim. Aí outro dia, fui numa rua que depende da prefeitura, que não recebe o IPVA, um buraco. Estourou a minha roda. O pneu foi para a Aconteceu merda. comigo isso aí. Para a Certeza. merda. Aí vou criticar a quem? É. Aí eu falei com o Coronel Melo de Araújo, o vice-prefeito, conheço muito bem, e falei, vice-prefeito, tem um buraco na rua, estourou meu pneu. Aí falou, mas o IPVA é do Estado. É. Então eu estou pagando para alguém fazer o quê? Ou seja, o que o Estado recebe do IPVA e o que me ajuda como eu, usuário de uma estrada que tem concessão e que tenho que pagar, ou de uma rua que depende da prefeitura e também tenho que pagar. Sim. Tem alguma coisa aí errada. Mas você falou uma coisa muito importante sobre a pessoa ter que votar, e as pessoas, por favor, vão votar, né, neste ano, tá? Mas você atribuiria o quê? Eu postei um vídeo sobre isso que eu achei bem interessante. Mas a vitória do Lula em 2028, você atribuiria a quê? Por que que Lula ganhou? Quem foi o principal culpado? 2022. 2022. Eu falei Sim, quanto? 2028. Perdão. 2022. Não, pelo amor de Deus. 2028 não. A quem você atribuiria a culpa de Lula ter ganhado a eleição? Você tem vários setores. Primeiro, 30% esquerda raiz, dissonância cognitiva militante, vai votar no Lula. Certo. Não interessa o quê. Eu acho que o Bolsonaro ganhou em 2018 por uma questão de ser fora do sistema tradicional da política, não estar involucrado em nenhuma falcatrua Certo. e a sociedade estar cansada desses casos de corrupção. Quando o STF anulou, muita gente pensou, pô, será que não está bem anulado? Não digo muito, quero 10%, não sei, 10% do eleitorado, estamos falando de pouca gente, mas é uma gente que define uma eleição. Aí você tem a diferença entre Lula e Bolsonaro, 1.900.000 eleitores. Se tem uma diferença de 1.900.000, são 850. Sim, claro. Se tivessem votado para outro lado, revertiam a eleição. Mas qual foi a diferença entre Lula e Bolsonaro na Bahia? 3 milhões. Aí está o resultado. A gente pode atribuir, não, porque Bolsonaro falava grosso, Sim. não, porque Carla Zambelli saiu com arma tirando. Pode ser. Saiu ameaçando o cara. Pode ser. Tem muitos aspectos que podem ter tirado alguns milhares de eleitores por medo que poderia vir. Sim. A narrativa da esquerda pegou bem. Colocou o Bolsonaro um fascista. Leia a definição de fascismo e você vai ver que é muito mais próximo da esquerda do que da direita. O partido do ditador coreano se chama dos trabalhadores. Da Alemanha também. Da Alemanha também. Da China também. E como chamava o partido que foi aquele que criou Adolf Hitler? Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. Sim. Então, mas aí falta conhecimento do eleitor. História. Então, aonde que está o problema? Bahia. E Bahia está na merda e continuará na merda até que mude a metodologia da eleição e decida testar pelo menos uma outra opção que não seja a esquerda. Você conhece bem a Bahia? Não sei se você conhece. Eu tive investimentos na Bahia. Em Salvador administrava um moinho de trigo. Boa. A minha mãe é baiana, então desde criança que eu vou pra Bahia, conheço bastante lá. A região de Ilhéus lá, a região de Porto Seguro, a região maravilhosa no passado. Eu estive lá na década de 90, a região que era conhecida no século passado, meados do século passado, como o Eldorado baiano, de tão rica aquela região. E nessa época, tá? Final do século passado, o PT não tinha uma prefeitura lá. Hoje tem dezenas de prefeituras lá. Eu recomendo que as pessoas assistam o documentário chamado O Nó, para descobrir quem foi que levou a vassoura de bruxa pra Bahia para destruir a economia do sul da Bahia. O Nó? O Nó. Assistir. Chama O Nó. Muito bom. Porque quando você pega o rastreamento deste fungo, que é a vassoura de bruxa, que destrói o cacau, e que hoje nós temos até, foi desenvolvida algum cacau resistente a isso, hoje dá pra voltar com a produção, tá? Então esse fungo era do Amazonas, existia no Amazonas. Quando esses fungos se espalham, você consegue rastrear o caminho. Então ele veio pra cá, veio pra cá, veio pra cá, veio pra cá. Olha, chegou na Bahia. Só que o fungo, ele tá aqui e tá na Bahia. Ele pulou, foi voando. Ninguém sabe como que ele saiu voando. Tem um cara que ele fala, não, nós pegamos lá e levamos pra Bahia. Caramba. Adivinha de que grupo político esse cara é? Não sei, Eu vou deixar pro pessoal assistir o documentário. Será? Então o povo está hoje votando em quem destruiu a vida deles. Porque quando foi destruída a economia do cacau na Bahia, que começou a ver, você tinha uma estrutura lá pro cacau. Essa estrutura foi direcionada para desmatamento, para corte de madeira e venda. Gerou-se prostituição, inclusive infantil, na Bahia.
Então a Bahia foi destruída pelos idiotas que eles estão elegendo. Entendeu? Agora tem, só pra... Porque eu vi uma coisa recentemente, um levantamento de dados recentemente, bem interessante sobre isso, mostrando os eleitores que não foram votar. E aí, lógico, tem os eleitores que não foram votar, que era de direita, que era de esquerda, que era pessoalista, que era bolsonarista. Dos que não foram votar, quase 50% eram bolsonaristas. Claro. Então, a culpa também do Lula não ter sido eleito é que muita gente dita de direita conseguiu ser mais preguiçosa que os petistas. Os Sim. petistas saíram de casa e foram votar. O pessoal de direita não foi. Isso é dado, tá? Isso não é achismo. Mas isso aí que é está, dado. por isso a importância de participar do pleito eleitoral. Tem que estar no pleito eleitoral. Não Sim. importa onde, mas tem que participar. Senão a gente se abstém de participar e depois depende de outro que comande o avião que se chama Brasil. Sim. E pode ser um piloto que não tenha nenhuma experiência. Digo isso como piloto de avião. Geralmente é isso aí. O Segrest falou sobre a diferença de votos de 3 milhões na Bahia. De 2018 para 2022, o Bolsonaro ele ampliou a quantidade de votos dele no Nordeste. Onde ele perdeu votos foram principalmente em regiões urbanas do Centro-Sul. Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Como que você encaixa isso nessa análise desse ciclo eleitoral? E também pensando o que pode acontecer em 2026 agora. Nenhum te dá 3 milhões. Se a diferença nacional te deu uma diferença de 1 milhão e 900. Em um estado só, a diferença foi 3 milhões, que foi a mesma diferença de Haddad e Bolsonaro em 2018. A mesma. Bolsonaro perdeu na Bahia por 3 milhões. Aí você fala, sim, mas ele ganhou outro, senão não teria ganho a presidência. Ok. Ele foi perdendo pela sua fala, pela sua modalidade de se expressar, por ser sincero. O político não pode ser sincero. Imagina se eu venho e falo, eu sou candidato a o que for, presidente. Eu vou diminuir os impostos, sim, mas vou tirar benefícios sociais. Aquele que não está trabalhando vai ter que trabalhar. Você está exigindo um esforço que não muita gente está disposta a fazer. Mas e aí nós temos um exemplo, desculpa, temos um exemplo do Milei. Milei ganhou agora porque era uma pessoa que vinha de fora e ele era contra a casta política. Não identificava se era direita ou esquerda. Era contra o político tradicional. Aqui não temos essa opção. Não tem ninguém que seja contra o político tradicional, porque aí involucra direita e esquerda. Sim. Nós tínhamos aqui, durante muitos anos, uma suposição de que o PSDB era direita. Não era. Sim, nunca Mas foi. quando a gente fala qual era a contraposição, a antítese de um era o PT de esquerda e o PSDB. Não tinha outra questão mais à direita. Aparece Bolsonaro e mostra que o PSDB não era direita, porcaria nenhuma. Na Argentina aconteceu a mesma coisa. Nós tínhamos o peronismo e aparece Macri. E Macri nasceu do peronismo. Aí você fala, era esquerda e direita? Não. Aí aparece um Milei, mais à direita. Dizendo, gente, esses dois aqui não é confronto, não. Eles estão trabalhando parecido. E o conceito fundamental do crescimento do país é a boa administração. Concordo. Quando o Milei começou, ele falou, cara, não pode ter déficit fiscal. E ele conseguiu déficit fiscal zero, passou para superávit fiscal e superávit nominal, ou seja, para as pessoas que não estão familiarizadas com a economia. O governo arrecadou, pagou as despesas, sobrou dinheiro. Pagou os juros, esses juros que nós falamos agora há pouco do Brasil, e sobrou dinheiro. Esse dinheiro pode ser utilizado para diminuir o capital da dívida, para investimentos em educação, saúde e segurança, entre outras coisas. Aí veio e pegou, diminui a quantidade de impostos. 90% dos impostos existentes serão tirados fora. Por quê? Porque hoje, para controlar a arrecadação, se gasta mais que o arrecadado. Caraca, velho. Não fecha essa conta. Sim. Mas você precisa de alguém que disruptivamente mude a questão. E como seria essa fórmula para mim? E o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro está indo nessa linha. Precisa um presidente tampão, o Temer. Por que o Temer conseguiu a modificação da lei de teto de gastos e a reforma do trabalho? Porque ele não estava preocupado com a sua reeleição. Sim. Se está preocupado com a reeleição, tem que fazer as coisas e olhar a imagem. Fazer as coisas e olhar a imagem. Se a imagem está caindo, tenho que ser populista de novo. Aconteceu na Argentina com Macri. Ferrou a Argentina. Sim. E vai acontecer aqui se não acontecer isso. Então, eu acho interessante essa posição da PEC que o Flávio Bolsonaro está propondo de não ter reeleição. Boa.
Mas você não entende que hoje com a internet, eu até já falei muito, você falou que o político não pode ser sincero, eu tô entrando na política, então eu tenho que ter feito. Não, mas tem que ser sincero. Mas eu entendo que com a internet hoje, por exemplo, a gente tem um problema hoje de investimento em produção, em geração de energia elétrica. Sim. Nós somos o terceiro maior país com mais bauxita no mundo, o terceiro maior extrator de bauxita do mundo, mas em produção da alumínio que eu tiro da bauxita, se não me engano, a gente tá em 8º ou 9º. Por quê? Porque é extremamente custoso do ponto de vista energético você tirar o alumínio da bauxita e nós não temos energia elétrica. Só que você tem energia elétrica na sua casa, certo? Sim. Se eu investir bilhões em geração de energia, o que muda a sua vida agora? Absolutamente nada. Não. Então ninguém vai fazer isso e o Brasil está fadado ao fracasso. Agora, a partir do momento que eu explico isso para as pessoas, gente, eu vou gastar dinheiro e hoje vocês não vão ver esse dinheiro que eu tô gastando. Mas nos próximos anos, o aumento de investimento no Brasil vai ser absurdo porque eu vou ter disponibilidade de energia elétrica. Uma empresa não vai para um lugar onde não tem energia elétrica para ele. É óbvio que ele não vai ir. Então isso que você falou, que tem que falar a verdade, que tem que falar assim, ó, nós não vamos mais pagar para você se você não trabalhar. É o que, por exemplo, hoje o Renan Santos fala o tempo todo. Você acha que com esse discurso vai ser difícil alguém crescer se o cara falar a verdade, o que precisa ser feito? Não, mas você pode falar a verdade, mas tem uma coerência no tempo. Se você sempre falou a mesma coisa, falando a verdade, o melhor exemplo de falar a verdade e não ter sucesso é Enéas. O cara é um mas adiantado. não tinha internet. Mas o cara é um adiantado. Sim. Você escuta hoje Enéas e fala, cara, como esse cara não chegou a ser presidente? Mas com a internet ele não seria? Poderia. Sim. Até porque a forma dele se explicar era muito perfeita, mas Sim. não era para todo mundo. Nem todo mundo compreendia o Enéas. Ele falava de um jeito muito acadêmico. O cara tinha um monte de títulos. Sim. E ele falava de uma forma muito elevada. Se você não se contacta com o teu eleitor, você pode ter ideias maravilhosas. Se a pessoa não te entende, não vai te votar. Certo. Mas a questão aí, em relação a essa de falar a verdade, você tem dois tipos de políticos. Aquele que busca entrar na política porque o salário que ele vai pegar é maior do que ele ganha hoje, e aí vem o bônus. Sim. Emendas, empregados, benefícios, Sim. E até a possibilidade de corrupção se os valores dele estiverem lá embaixo. O outro é, cara, eu não preciso da política, eu estou bem aonde que eu estou, então se o eleitor quiser, eu vou lá. Mas se ele não me votar, eu continuo com a vida normal. Sim. Esse pode falar a verdade. Sim. Então aí você vai ver, aquele que quer entrar para fazer a coisa bem, ele fala a verdade. E se não for eleito, cara, eu tentei. Se o eleitor não me escolheu, não é problema meu, eu continuo com a minha vida. E aí trago essa menção da energia. Há 50 anos atrás, um pouco mais agora, foi estabelecidas as bases de Itaipu. Mas ninguém pensou que 50 anos passavam. E passaram. Então, o Brasil investiu, o dinheiro era brasileiro, Sim. foi feito no território paraguaio. O Paraguai não consome a quantidade de energia que o Itaipu produz, vende para o Brasil o preço que ele quer. É absurdo. Sim. Aonde que estão migrando as empresas hoje? Paraguai. Mas porque a gente tem o melhor ministro da economia da história do Paraguai, que é o Haddad. Claro. Haddad é o maior ministro da economia da história do Paraguai. Mas aí você vê como um país que até poucos anos atrás, tenho certeza, muitos de nós fomos lá comprar bugiganga. Sim. E era o país em que entrava uma coisa e saía outra e ninguém sabia como. A ponte era a ponte dos milagres, não era a ponte da amizade. Entrava uma TV e saíam 4 do outro lado. E não pagava imposto. Hoje é um país sério. Ele conseguiu diminuir os impostos, atrair investimentos, esses impostos que fazem que uma caminhonete 4x4 aqui pague um absurdo IPVA e lá paga R$350. A mesma caminhonete que aqui sai, sei lá, 250 mil, lá é 75 mil. E por quê? Pelos impostos. E aí você começa a mostrar que quando você diminui impostos, você arrecada mais. Óbvio. É uma questão simples. Mas aí que entra as redes sociais, para mostrar com exemplos. Entendi. É a única maneira. Mas se eu entendo, eu como eu falo, brinco, sou um aristocrata, né? Uhum. Só que eu acredito que os aristocratas, eles precisam de replicadores. Eu falo que a gente tem muita gente que eu brinco assim, que fala que é o semi-inteligente. Porque geralmente o militante, o cara que é militante mesmo, né, é o cara, às vezes assim, que conhece muito sobre o partido, mas não muito sobre a realidade. Tá? Eu atinjo muita gente de bom nível intelectual. E por ele ter bom nível intelectual, ele tá preocupado com a vida dele. Né, com o trabalho dele, com as coisas dele. Só que ele não entende
E se a compreensão que ele tem, ele não passar para os outros e convencer os outros, o Brasil vai ser sempre uma merda. Vai. Porque a maioria das pessoas não entendem. Você não acha que tá faltando, principalmente na intelectualidade do povo, não dos políticos, do povo, a gente gerar replicadores? Para mim, a melhor réplica é o exemplo. Se você tem que pagar para alguém entender o que eu estou fazendo, isso não está chegando. Certo. Não deveria ter pauta publicitária do Estado, nem da prefeitura, nem do governo, nem do federal. Porque eu não posso falar para uma pessoa o que eu estou fazendo se ele não se toca. Que sentido tenho? Estamos melhorando a vida dos brasileiros. E aí você fala, a minha não. Não sei de quem, mas a minha não. Aí nós temos um projeto social que tem a ver com carrinhos de milho. Eu administro empresas, o foco principal da minha atividade é empresário. Há 36 anos tenho uma empresa que administra outras empresas que vêm do exterior para aqui. E temos um que é sementes para milho. Vocês viram vendedores de milho, o carrinho de milho da rua. É um gosto que você faz na tua casa, não consegue dar o mesmo gosto que tem o milho da rua. Aí o que é? Pesquisamos. Tem um dono dos carrinhos, ruins, carrinhos todos estragados, e que paga para a juventude 30% da venda. Então quer dizer que 30% é para aquele que coloca a mão na massa, 70% é para alavancar o custo do milho, o carrinho que já está sumamente amortizado e o ganho do dono do carrinho. O que nós fizemos como uma proposta? E há duas prefeituras que estamos encaminhados para instrumentar isso. Nós compramos 5 carrinhos, cada carrinho sai R$2.000. E colocamos a primeira leva dos milhos, não tem que pagar. A prefeitura dá a licença para vender na rua, para que ele esteja certo e legal, e ele abre um MEI, uma microempresa individual. Aí nós damos então que tá defassadíssima a MEI no Brasil. Totalmente. Mas mesmo assim serve. Sim. Daria tranquilamente para entrar dentro do limite da MEI e ele poder vender o seu milho legalmente. Aí nós damos esse carrinho em comodato. Ensinamos como ele tem que fazer as contas, qual é o seu ponto de equilíbrio, para que ele regulamente tudo o que ele precisa vender, como precisa vender, contabilizado, bem bonitinho, fácil de entender. E esse muito primeiro bom. Carregamento de milho, ele vai devolver no final, ou seja, não tem que investir nada. Zero. Qual é a prioridade? Alguém que recebe Bolsa Família. Você recebeu Bolsa Família? Vem trabalhar aqui, vem. Sim. Eu te ensino. Muito bom isso aí, hein? Eu te ensino. E ele, conforme ele vai podendo, vai pagando o carrinho. O carrinho não é dele. Eu emprestei o carrinho. Ele vai pagando. Conforme ele paga o carrinho, a gente compra mais carrinhos para outros. Claro. Essa pessoa vai na sua comunidade e vai falar, cara, estou ganhando muita grana. E ele vai ganhar muito mais que a ajuda de Bolsa Família. E vai ser com um sacrifício dele. Sim. Ele não precisa investir. É social. A gente pode até colocar um logotipo de uma empresa que queira colocar um boné, um uniforme, o que quiser. Então não tem dinheiro público, não tem risco de ninguém, porque a pessoa vai ser ensinada a trabalhar e você tira pessoas que hoje dependem do Estado para depender dele. Muito bom. Eu te garanto que quando você tem 5 pessoas numa comunidade fazendo isso e você vê como começa a crescer economicamente, vai ter fila para... Cara, me anota aí, eu quero ser o próximo do carrinho. Isso pode replicar para pipoca, para um monte de coisas. Mas precisa ter um exemplo. Claro. Não precisa pagar para a pessoa entender que depende dele, que a vida dele vai ser melhor. Acabei de estar em Jabuticabal, sábado passado, antes de ontem. Fui para Jabuticabal dar uma palestra que eu cobro quando é para empresas e não cobro quando é para uma questão social. De graça. Se chama Ainda Dá Tempo. Nós somos e fazemos o nosso próprio futuro. Lotada de gente. Jovens e não tão jovens. E eu conto como se preparar para o mercado de futuro com inteligência artificial sem depender do Estado. Muito e eu falo com propriedade porque tenho uma empresa de inteligência artificial. Sei como vai funcionar isso. E sei a quantidade de empregos que isso vai tirar. Mas pode dar um monte de empregos de outros segmentos que hoje não estão caracterizados. Então, tem que se mexer, cara. Muito bom esse projeto, hein? Deixa eu te fazer, antes de continuar, te fazer uma pergunta absurda agora, nada a ver. É porque você falou do Pelé, que você acha o Pelé melhor que o Maradona. Pensei isso na hora e esqueci de perguntar. Quem que é melhor, você que é argentino? O Messi ou o Maradona? Messi. Você acha o Messi melhor que o Maradona? Messi, né? Muito. Você não gosta muito do Maradona, não, né? Não, cara, é canhoteiro. Eu não gosto de nada que seja canhoteiro. Não porque é canhoto, era canhoteiro. Canhoteiro. Mas ele Maradona sempre foi, ou ele virou? Não, ele sempre foi. Sempre foi. Mas
Maradona era um gênio dentro do estádio, Sim, mas era muito ruim nos seus valores. concordo. O cara tinha filhos, tem filhos que aparecem em Maradona em tudo quanto é canto. Ele era o representante de um projeto que era antidrogas e era o maior dragão da Argentina. E ele morreu por causa disso. Sim. Então, não é compatível a genialidade dele do Concordo. estádio com o que ele mostrava como pessoa. E quando você é um ídolo, não é apenas o que você joga, é o que você representa. Sim. Se você avalia o Messi, o cara não briga, não cai, não questiona, é um exemplo familiar, nunca você vai ver ele em nenhum escândalo, não está em festas. Quem quiser entender, entendeu. Aqui no Brasil tem um festeiro. Então, é a conjunção. Não adianta que eu diga, pô, essa pessoa é maravilhosa, mas olha isso aqui. Tem que ter uma coerência. Não, eu concordo com você. Se eu fosse eleger o atleta representante da Argentina, seria o Messi. Agora esquece o lado pessoal. Só no lado jogar bola. Mesmo assim, você acha o Messi melhor que o Maradona? Os dois são muito bons. Aí não teria como colocar um. Os dois são geniais. Tem pessoas que nascem para a genialidade. Um que para mim é o maior gênio do futebol brasileiro é Ronaldinho Gaúcho. Sim. Mas se você pega aí e fala Neymar ou Ronaldinho? Não, é Ronaldinho Gaúcho. E não estou me referindo ao Ronaldinho Gaúcho, né? Aquele que decretaram um fenômeno. Era muito bom jogador. Sim. Tinha uma potência genial. Mas se você pega a genialidade do jogador, Ronaldinho Gaúcho me parece muito melhor que Ronaldinho Fenômeno. É igual, sei lá, o pessoal fala muito de Messi, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Também, outro que tem uma característica única. Pra mim é o cara que mais se aproximou do Pelé. Eu acho o cara completo. É que tanto o Ronaldinho como o Messi são muito bons dribladores, como o Maradona era. Agora, o Cristiano Ronaldo faz qualquer coisa. Ele chuta bem, ele corre pra caramba, ele pula alto, ele cabeceia, tudo ele faz bem. Entendeu? Mas são jogadores diferenciados. Sim, mas o cara que dá resultado, o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, ele deu mais resultado para a seleção que o Ronaldinho Gaúcho. Mas aí vou te dar um exemplo. Do ponto de vista econômico, quem era melhor? Messi é muito melhor, porque traciona muito mais investimento e recursos para o clube que ele está do que Maradona trazia na época. Ah, mas porque se for pensar Era outra assim, época também. o Neymar traz mais que o Pelé. Muito mais. Né? É que na época o Pelé sempre falava que ele ganhou mais dinheiro fora do futebol que dentro do futebol. Sim. Se hoje o Pelé jogasse, estaria nos bilhões. Sim, sem dúvida. Perfeito. Aproveitando que você é argentino... Eu tive o privilégio de ver jogando os três. O Pelé, o Maradona e o Messi. Claro, cada um na sua época, mas eu vi os três. O Pelé você chegou a ver onde? Cheguei a ver, quando fez o último jogo, por exemplo. Ah, esse é o de 50 anos? É. Esse eu vi. Então, eu lembro era desse 1970 jogo. e pouco. Não. 80... O que ele fez o último jogo de 50 anos era 90 e pouco. Que Não, ele fez então não foi esse. Foi o último jogo que ele jogou. Jogou como jogador. Que ele jogou que você deve lembrar que teve um jogo... Era o Brasil contra a seleção do mundo. Né? E jogou meio tempo, Sim. jogou bem. Não, eu vi ele jogando. Ah, tá. Jogando enquanto atleta, jogando. tá. Na década de Pelé 70 não dava pra ver. ver. Messi jogando também no estádio. Perfeito. E você como argentino, aproveitando que você tá aqui. Eu falo que são dois países que foram muito destaques na América do Sul. Argentina e Venezuela. A Argentina era muito rico, era tipo a Europa brasileira, a Europa americana, da América, né? Sim. E a Venezuela também. O que causou o declínio da Argentina pra você? Porque quando que começou o declínio da Argentina até chegar na tragédia? Quando eu estive lá em Buenos Aires, por exemplo, já faz, sei lá, 10 anos, mas tava um absurdo, né, lá. O que você acha que causou esse declínio da Argentina? 1944, Perón, que começa sendo fascista, vinculado a Mussolini, Hitler, Franco, eram todos amigos. Só gente boa. E que depois desvirtuou, porque ele era militar, começa como um critério ditatorial, e depois o peronismo migra, e aí começa a debacle da Argentina para o socialismo. Qualquer coisa vinculada com socialismo ou comunismo joga qualquer país para merda. Se alguém duvida disso, me dê um exemplo de algum país que funcionou o socialismo e o comunismo como a gente conhece. Mas ainda tem muito peronista na Argentina? Tem, sempre tem. Da mesma forma que vai continuar tendo socialista aqui, vai ter petista, mesmo que ganhe o Flávio Bolsonaro. Continuará. Pode mudar o chefe, mas sempre vai continuar tendo. Você tem... E a questão do socialismo e o comunismo, eu gosto de dar o exemplo quando perguntam para Stalin, o que é o socialismo? Aí Stalin fala, eu vou te dar um exemplo. Pega uma galinha e começa a tirar as penas da galinha. E a galinha estava desesperada de dor.
Quando terminou de tirar todas as penas, pega milho e mostra para a galinha. Aí a galinha começa a comer na mão. Ele vai jogando milho e vai jogando. A galinha depenada, morrendo de dor. Aí ele fala para os seus assessores: entenderam como funciona o socialismo? Não importa a dor que a gente imponha no nosso povo. Se fazemos que ele dependa de nós, vão continuar nos votando. É isso. Aproveitando que temos um economista, um quase economista aqui, você enxerga algum erro muito grave e estrutural na economia do Brasil? Acho que precisa ser mudado urgente. Gasto público. Gasto público é o pior problema de todo, porque quando você tem um déficit fiscal, você precisa se financiar. Toma o exemplo da tua casa, uma empresa, um estado, dá na mesma. Mesmo que alguns canhoteiros brigam dizendo que não, mas dá na mesma. Você gasta mais do que ganha com o teu salário. Em algum momento você vai falir. Sim. Vai perguntar: pai, me dá dinheiro, a prima me dá dinheiro, banco me dá dinheiro. Em algum momento alguém pensou, viu que você não vai devolver, não vai te emprestar mais. Quando você, num país, gasta mais do que arrecada, alguém tem que financiar. Se você financia com emissão monetária, gera inflação, o que aconteceu na Argentina. O Brasil não emite moeda. A emissão monetária do Brasil é 0,3% do PIB, é muito pouco. Emite dívida. Mas é dívida. Você tem 3 formas de alimentar um déficit. Ou você emite moeda, ou você aumenta a emissão de dívida, de títulos, ou você aumenta a carga tributária. O que o Brasil de hoje está fazendo, menos emitir moeda, é os outros dois. Aumenta a dívida e aumenta a carga tributária. Explode. Não tem como. Você enforca, para falar sobre o Sicari e voltar no início, enforca a classe produtiva. Não tem como sair desse. Ô, Segrei, como que você tem visto o plano que o Milei ele falava na Argentina, né, que ele tinha um plano de dolarização da economia argentina? Hoje o que eu vejo é que os planos econômicos do Milei, eles deveriam, para ser bem-sucedidos, caminhar em uma direção de longo prazo para resolver o problema estrutural da Argentina, que é a dificuldade de atrair dólares para dentro do país. Você acredita que ele vai ser bem-sucedido com isso? E como que ele poderia fazer isso simultaneamente também tocando esse plano de desdolarização, né? Uma vez que, se ele faz isso em paralelo, ele acaba fazendo com que a população argentina demande mais dólares e, portanto, paradoxalmente, talvez ela venda os pesos para poder adquirir esses dólares, caso ela esteja mirando uma dolarização, né? Porém, por outro lado, você precisa que a Argentina ela atraia dólares, né? Que ela seja uma máquina de atrair dólares para poder solucionar o problema estrutural do câmbio argentino. Você acha que ele vai conseguir conciliar essas duas coisas? Não, eu acho que não. Ele brigou comigo por causa disso. A gente tinha um grupo, inclusive, depois ele saiu do grupo, quando ele não era nem deputado. Milei é uma pessoa que entende muito de economia. Ele sabe muito de economia. Vocês estudaram junto alguma coisa? Não. A gente debatia juntos em alguns programas, e em alguns nos colocavam para brigar também. Precisamente por isso. Ele defendia a dolarização, eu entendia que não. Ele falava que quem estudava numa universidade pública, e eu estudei na UBA, era canhoteiro, e eu mostrava que não. E ele falava que tinha que fechar o Banco Central. Tem 2 propostas do Milei que eu acho que não serão possíveis, e na minha opinião ele desistiu. Uma delas é a dolarização. Você não consegue dolarizar sem dólares. Você não consegue fazer uma salada sem alface e tomate. Você pode fazer uma coisa parecida, mas a salada tradicional, se não tem alface, fala, cara, isso aqui não é salada. Pode ser uma salada de batata, mas não é uma salada normal. E por que não conseguiria fazer isso? Porque na época, 1991, que foi a primeira ideia que depois foi tomada pelo Plano Real, se chamava Lei de Conversibilidade. Na Argentina, foi feita pelo Menem. E o que estabelecia isso? Quantos pesos eu tenho circulando? Quantos dólares eu tenho no Banco Central? Eu faço a conta de quantos pesos deveria ter para comprar os dólares, estabeleço a paridade, então digo, se tem 100 pesos e tenho 10 dólares, cada dólar vale 10 pesos. Então aí, se todo mundo que tem peso quer comprar dólares, eu tenho dólares para vender. Isso foi feito, e aonde que furou? Gasto público. O Menem não conseguiu diminuir o gasto público, e aí não conseguiu segurar. Quando veio o plano de conversibilidade aqui, que foi o plano real, eles pegaram uma ideia parecida e colocaram uma desvalorização gradual fixa de 0,6% por mês, 7% ao ano. Pode pesquisar. O que deu errado? Despesa pública.
vem um problema, não conseguiram segurar. 13 de janeiro de 1999, explode o Banco Central, tem que liberar o câmbio, e aí o Fernando Henrique Cardoso estabelece 3 condições como tripé econômico: superávit fiscal, Sim. Eu sou a favor. eu sou totalmente a favor, liberdade cambial, se você quiser comprar dólares, terá dólares para ter, e meta por inflação, com um Banco Central Boa. bastante autônomo, hoje muito mais. Na Argentina, o problema é que o dólar está na cabeça do argentino. Quando o argentino nasce, vem um médico e te fala, ó, você está vendo aquela senhora depois do vidro? Há um bebezinho, né? Isso obviamente é uma lenda. Essa é a tua mãe. Está vendo o senhor que está feliz aí? Ele acredita ser teu pai. E isso verde que você vê do lado é um dólar. E ele vai te acompanhar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E se você tiver algum problema, você vai se guardar e preservar na casa dele. Aí o bebê fala, do meu pai? Não, do dólar. Então, o dólar sempre foi uma característica de manutenção de valor. O Banco Central da Argentina e todos os bancos centrais na carta magna do banco têm uma premissa fundamental: manter o valor intrínseco da moeda. O que é? 100 reais tem que ser 100 reais daqui à eternidade. É o dólar. Sim. Na Argentina isso não funcionava. Não, mas tem uma variável, mas é um resguardo de valor. Para o argentino, não era o peso, era o dólar. Quantidade, eu guardo o dólar porque em algum momento ajusta. Hoje, com Milei, a gente está se tocando que o dólar deixou de ser essa moeda de resguardo de valor. Então você aplica, mesmo com uma taxa de juros baixa, mas mantém uma rentabilidade maior que guardar o dólar. Boa. Hoje. Mas está faltando dólar. A hecatombe econômica do Macri foi precisamente por isso. Todo mundo esperava que o dólar continuasse entrando adoidado e em um momento o sistema financeiro falou, esse cara está gastando muito, eu não empresto mais, não compro mais títulos. E teve que cair no FMI. Até hoje. E aí vem a outra questão, Banco Central. Ele quer detonar o Banco Central. Por quê? Em 1935... abre o Banco Central na Argentina e aí você tem um problema, e eu debati isso com Milei. O problema não é a instituição, é quem comanda a instituição. E dou sempre o exemplo, Fluminense, primeira divisão, desce para a segunda, desce para a terceira. Muda a diretoria, muda o corpo técnico, mudam os jogadores, sobe para a segunda, com um pouquinho de ajuda, sobe de novo para a primeira. Um pouquinho de ajuda, sobe para a primeira. O problema não era a instituição, era quem comandava. A gestão. Desde 1935, o presidente do Banco Central da Argentina tem um mandato de 6 anos. Somente o primeiro manteve. Nunca mais manteve. Então o problema não é a instituição, Concordo. É quem comandava. E para dolarizar, você precisa de dólares. Isso não garante uma equação que seja perfeita. O Equador é um bom exemplo disso. Porque então você concorda comigo que é paradoxal, ou você vai querer dolarizar a sua economia, ou você vai aumentar a demanda por pesos e ser capaz de estocar esses dólares que você vai ter em excedente. Aí o Milei ele teria que abrir mão de um dos dois lados, provavelmente ele vai abrir mão do caminho da dolarização. Está estudando economia, né? Tá bem, está estudando. Mas aí você tem outra situação. Hoje, praticamente, a metodologia do Milei para conter o aumento do dólar foi secar a praça de pesos. Não tem peso suficiente para comprar dólar. E a pessoa que tinha pesos, ele se tocou que ele precisava colocar os pesos em funcionamento para alavancar uma demanda que não tinha. Então, por exemplo, a velocidade de circulação te determina uma das características inflacionárias. A pessoa não acredita na sua moeda e solta a moeda rápido. Ele não guarda a moeda. Isso mudou. Mas, mesmo assim, o Milei precisa ter uma outra questão que é, ele pode ter até os dólares para dolarizar o dia de amanhã. Mas hoje eu acho que já desistiu, porque tem a facilidade de você operar na moeda que você quiser. Inclusive, eu quero pagar um empregado com balas. Posso. Eu quero comprar uma casa em dólares. Posso. Mas eu quero vendê-la em pesos. Posso. E eu quero fazer uma operação em reais. Posso também. Então, tem uma cesta de moedas que o fato de permitir a operação em várias moedas desestimula a necessidade de dolarizar, na minha opinião. Bom, fazer a última pergunta aqui, Bora. porque o nosso tempo está estourando. Já que estamos falando de moedas alternativas... Posso fazer uma Claro, por última favor, depois? por favor. Não, mas quer fazer primeiro? Não, bem rapidinho então. Tá, Acho que vai lá, vai ser bem também é rápido. vai ser rápido.
eu gosto muito do Bitcoin. Sim. Só do fato de o governo não poder emitir moeda, emitir dívida, que é a mesma coisa que roubar parte do meu dinheiro, é a mesma coisa, eu gosto muito do Bitcoin. E o Banco Europeu, agora, ele emitiu um comunicado dizendo que o Bitcoin é uma bolha e o Bitcoin vai a zero. Eu tenho que confessar que abalou um pouco a minha credibilidade no Bitcoin. Você que é economista, o que vai acontecer com o Bitcoin? Existe a probabilidade? Claro que existe, mas vai a zero o Bitcoin? A zero já é muito radical. Sim. Mas o problema, eu não investi em Bitcoin, não gosto, e vou justificar por quê. Quando alguém acordou para o Bitcoin, e eu tenho amigos que fizeram isso, ficaram milionários, estava $500. Imagina comprar um Bitcoin a $500, hoje está 65 mil, número redondo, mas chegou a estar a 120. Se a pessoa investiu em 120, ele tem hoje 50% do valor. E muita gente investe pelo que escuta. Sim. E isso é ruim. Quando você não tem uma rastreabilidade, que você consiga auditar qualquer coisa, é muito provavelmente que essa perda de valor se dê. Não acho que vai chegar a zero. Mas eu hoje, por exemplo, eu não investiria em Bitcoin, mesmo que está a metade do que chegou a estar. Porque tem variáveis que não dependem da gente, que podem atrapalhar esse investimento. E o Bitcoin, ele tem lastro ou não tem lastro? Até onde eu sei, ele tem um lastro virtual. E quando você tem um lastro virtual, aí pergunta, cadê o dinheiro? Onde está guardado o dinheiro? Não sei. Se você vê, hoje temos um monte de bancos virtuais. Sim. O primeiro banco virtual deu errado, era do Unibanco, era o Banco Uno. Sim. E por que deu errado? E era brilhante essa ideia. Mas deu errado. Por que deu errado? Porque naquele momento o pensamento da pessoa era, cadê o meu dinheiro? Aonde está o dinheiro? Eu lembro, dando outro exemplo, hoje a maioria dos portais se subsistem por assinatura. Eu lembro de um jornal argentino, chama Ámbito Financeiro. Estamos falando de 1998. Ele colocou assinatura. Deu erradíssimo. Eu sei desse exemplo. Deu erradíssimo. Por quê? Cara, por que eu vou pagar para ler um jornal no computador? Sim. Hoje todo mundo faz isso. Então, olha como precisa ter... A mente do demandante tem que estar acompanhando o mercado, senão não vai funcionar. Eu não acho que vai chegar a zero, mas eu não investiria. Mas você entende que vai cair bastante ainda. Pode cair, por questões muito e totalmente alheias ao investidor. Eu tive o prazer de escrever a proposta do livro amarelo para a reserva de bitcoins do Brasil. Sim, o Bitcoin lastro não tem. Mas ouro também não tem lastro. Ouro, ele é o lastro. Então, ele não tem um lastro. Ele é o lastro. Como um valor intrínseco. Eu acho que a longo prazo o Bitcoin ele tende a caminhar no sentido da formação de uma reserva de valor que ele não é hoje. Mas quando na história da humanidade, até tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, dinheiro é ouro, o resto é crédito. Então, eu acredito muito em metal. Você consegue tocar, cara. Essa é a questão. Aí pode ser que o dia de amanhã, novas gerações, talvez a tua, possa ter essa visão. A gente que nasceu no analógico e hoje convive no digital, é como que eu preciso tocar isso que está aí. Não, sei lá. Aonde que está? No ar. Pô, é estranho. Dá tempo para minha última pergunta para fechar. É porque eu não podia perder essa chance, já que você conversou com o Milei e tal, tá por dentro do governo da Argentina. Eu ia até cantar com o Milei. Ele não subiu no carro. Não é piada, não. Tem uma questão que eu vejo hoje de geopolítica, do alinhamento que a Argentina está fazendo com os Estados Unidos, que cria oportunidades para a Argentina, mas que ao mesmo tempo também faz com que ela fique dependente dos Estados Unidos em algum sentido, né? É o contrário, por exemplo, do que a Venezuela fez com a China e Rússia e ficando inimiga dos Estados Unidos, e que o Brasil ele fica em cima do muro no sentido que ele não consegue se aproveitar nem de um lado nem de outro, né? Mas, enfim, teve uma foto muito polêmica que foi tirada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 23 de setembro de 2025, quando eles pegaram uma mensagem no WhatsApp do Scott Bessent, que é o atual secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E nessa mensagem ele estava conversando com a Brooke Rollins, que é a secretária de Agricultura dos Estados Unidos. E aí a Brooke Rollins estava reclamando, porque, a gente deu os empréstimos lá para a Argentina para salvar eles, mas naquele momento, em setembro, o Milei tinha retirado o imposto para exportação de grãos, o que ia favorecer a venda de soja argentina para a China e ia atrapalhar os agricultores de soja americanos. E ela estava pressionando ele. E o Scott Bessent depois foi o responsável
por poder negociar o swap cambial que foi feito entre o Tesouro Americano e a Casa Rosada, né, lá na Argentina. Então, a minha dúvida é, como que você vê essa conciliação em que a Argentina ela pode acabar ficando refém geopoliticamente dos Estados Unidos em alguns aspectos? Nesse caso das tarifas, acabou dando certo porque os americanos estavam com um problema lá de inflação, então eles acabaram liberando. Foi importante ter o gado argentino para lá. Mas em outros cenários, pode ser que os americanos olhem e falem, olha, você está atrapalhando o meu interesse estratégico e agora está dependendo do meu financiamento, por exemplo, para manter a sua estabilidade cambial. Então, como que você vê isso como oportunidade e também como risco para a Argentina, essa dependência A Argentina americana? tem que escolher de que lado da geopolítica se coloca. Só que tem um problema que se chama econômico. Aquele que é dono da grana é o dono da tua alma, de alguma forma. Se você não quiser, então não pede dinheiro. Mas se precisar de dinheiro, as regras são aquele que te dá o dinheiro. E por que digo que está no pior dos mundos? Porque ele tem um swap cambial da China e tem um empréstimo do FMI, que quem manda no FMI é Estados Unidos. Então está no meio de uma disjuntiva complexa. Se a gente tiver que escolher do ponto de vista ideológico, eu prefiro depender dos Estados Unidos. Pelo menos ideologicamente pensa igual. China não tem alma nenhuma. Ele está colocando investimentos, ou tentava colocar investimentos em lugares estratégicos, portos e geração de energia. Aqui, inclusive. Eu preferiria ir, e concordo com a linha do Milei, indo para o lado dos Estados Unidos. Mas essa briga é muito maior do que a gente considera. E podemos deixar isso como para outro podcast. E tem a ver não com a geopolítica, com a astropolítica. Hoje a briga entre Estados Unidos e China tem a ver com terras raras, mas tem a ver com um elemento químico que se chama hélio 3. Sim, tem muito na Lua. Na Lua. E o problema aqui é, na Lua, os Estados Unidos sabem que tem. A China sabe onde. Ele já rastreou. Sim. Aonde que tem aqui hélio 3? Curiosamente, quando falamos isso, muita gente vai dizer, agora entendi. Groenlândia. Porque está no núcleo da Terra e o vazamento é na Groenlândia. Aonde que o Trump quer ir? Groenlândia. Sim. Então, para que serve o hélio 3? Para fusão nuclear. Que não é uma necessidade imediata. Eles têm necessidade muito mais imediata das terras raras do que de hélio 3. Sim, mas é quem chega primeiro. Sim. Quem chega primeiro vai ter o conteúdo na mão. Sim. Então, e qual é a legislação que está conduzindo na Lua? Não tem. Não tem. Sim. Então, a geopolítica, que é terra, vai migrar para a astropolítica. É que o mundo todo hoje vive sem hélio 3. Agora a América acaba sem terras raras. Acaba. A América acaba. Não tem. E onde está a terra da China? E depois, no segundo, Brasil. 21%. Obrigado. Gustavo Segré, eu queria agradecer demais sua presença aqui. É um prazer. Você tem um conhecimento absurdo, é um prazer. Obrigado. Estar com você aqui. Meu amigo Carlos Henrique também, que entende o prazer foi meu, pessoal. De economia também, tô gostando. E eu queria... Agora, não pega somente o que você vê na universidade. Não, olha só, a universidade, a faculdade de economia da USP é muito injustiçada por conta da fama da faculdade de filosofia. Pode ser. Entendeu? Então, que bom. É injustiçado. Ficamos felizes com essa tua notícia. Não é Unicamp, mas a questão a gente sempre estabelecia que na Universidade de Economia tinha que ter uma matéria que permitisse justificar porque aquilo que você vai projetar não vai se cumprir. E aí, o dólar vai estar quanto? Se eu soubesse, não te conto. Bom, eu queria pedir, por favor, para essa câmera aqui, você passar suas redes sociais. Claro. E onde o pessoal te acompanha, na Revista Oeste, online. Eu estou na Revista Oeste todos os dias, das 2 às 4 da tarde, se chama Faroeste Brasileira. Um programa bem descontraído, de atualidade, fundamentalmente de questões políticas e econômicas, mas a gente atende todos os segmentos. Inclusive tem canhoteiros que nos acompanham e são muito bem-vindos. Estou também no Arena Oeste, toda quinta-feira, 20 e 30 horas. Deve ser por mais umas 2 semanas. E também nas redes sociais, Instagram, @segre.gustavo e no Twitter, @segregustavo. Boa. Bem rapidamente, tem 2 perguntas a jato que eu faço para todo mundo que vem aqui no final, tá? Isso para mostrar um pouquinho da personalidade das pessoas. Eu queria que você desse uma dica para as pessoas, uma dica de um filme e uma série para elas assistirem. Eu estou assistindo 2 seriados. Um se chama Virgin River e outro se chama Outlander. Não tem nada a ver com nada, mas é muito interessante porque sempre digo que a gente aprende. Com tudo que observamos, aprendemos. Ou relacionamentos, ou de história,
ou de questões de valores. Me Boa. parece isso muito interessante. Um filme, nossa senhora. Eu gosto de filmes de história, qualquer um que seja, ou filmes que deixem algum recado. Não tenho hoje algum filme. Faz tempo que não vejo um filme que possa me indicar. É um filme que te marcou assim. Mas eu poderia. Não, eu gostaria de te dar 2 livros, se você permitir, Claro. em lugar de um filme. Um livro que, quando a pessoa pensa e é sério, se chama Como Ganhar Amigos e Influenciar nas Pessoas, de Dale Carnegie, Isso. que acho muito genial, aprendi muito com isso. E outro de Sandler, que se chama Virando a Própria Mesa. Muito legal também. São livros antigos, muito antigos, mas que deixam sempre, e se você lê depois de 2 anos, vai continuar aprendendo. Outro dia vi uma pessoa aqui, ela me deu uma dica, eu até assisti essa série, de uma série mexicana, que chamava Pacto de Silêncio. Pô, muito bom, uma temporada só, gostei muito. Você não vai deixar uma dica aqui de uma série argentina? Tem série argentina na Netflix? É o porteiro, sim, muito legal. Se chama Um Zelador. Um zelador. Em castelhano é El Portero. Entendi. Muito bom. Tá, é muito uma bom. pergunta parece meio idiota, tipo, é sobre o quê? Sobre o porteiro, mas qual que é o... Não, é tudo que acontece como se fosse num condomínio, mas isso é gerado como se fosse em uma cidade ou um país. Aplica a mesma coisa. Legal. Traíra, A gente tá na traições. Netflix, é argentina. Tá. Não sei se na Netflix, me parece que está na Amazon ou alguma dessas. Você ainda considera um grande cinema o argentino? Sim, mas a questão do cinema argentino é que você tem 2 atores que estão acaparando tudo. Um, Ricardo Darín, que é muito bom, mas sempre faz dele. Portenho, boludo, tal, é a mesma coisa. E outro é Guillermo Francella, que faz O Zelador. Muito legal também. Vou assistir esse aí. Obrigado. Imagina. Então, obrigado a presença aqui. Obrigado muito, vocês, Gustavo obrigado à Segré. audiência. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade aí de Não, ser co-host. Espero que nós nos vejamos mais. Com certeza. E hoje Obrigado. aqui, de novo, com o Luca no Trabalho Técnicos. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais. Fui.